morde, assopra, morde, assopra. Morde. Ô, bicha, E assopra. como você fala bem. Morde. O Bernardo metiu o pau em você. E assopra. Hoje tem livre, o cara falou o que ele quer. Morde, assopra, morde, assopra. Morde. E assopra. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, respeitável público. Estamos começando a edição deste pequeníssimo programa. Domênico Gato. Ó nós aqui, ó. Palhaço! Alô, criançada, o palhaço chegou trazendo alegria pra você and vou. Bernardo Veloso. Morning, Vietnã! Chama o pensamento do dia. Cadê o Arex? Use o banheiro como se tivesse cometido um crime. Nunca deixe vestígios. Muito bom, essa. Boa, essa é boa, essa é boa. Colocar uma placa aqui no banheiro da rádio. É verdade. Nossa, velho. Verdade. Aqui uns... Deixa quieto. não Deixa pra lá, deixa pra lá. vou falar. Óbvio, Muito o nojento. submarino Era que é amarelo. ruim de mira, não é mesmo? Porra. Fazer E o quê, quando né? fica o submarino ali? A galera... Nossa, Não é fácil, não. velho. E segunda de manhã? Porra. Não é fácil, não. Segunda de manhã, pós-jogo. Tem nego que fica, tem nego que Os se caras borra. fazem o banheiro do estádio. Estádio de futebol, não o estádio do... Mas Não. é que a gente tem que Eles se... transformam o banheiro da Aí eu vou dizer rádio. assim, Energia as do pessoas que trono. fazem tem que se familiarizar com o ambiente, Meu, fazer é igual, brincadeira. entendeu? Mas o jogo acaba. O pessoal da rádio continua. É, não, mas... Bom, Não é enfim, fácil. bem, senhores, Tem um pito da equipe de aqui, ó, esportes. vocês ficam metendo pau no pessoal do Mas é impossível. futebol, que eu faço parte, só que o senhor é igual. Eu O senhor, não. quando vai no banheiro, quando acaba o programa aqui, o senhor deixa lá um estrago lá também, viu? Verdade, sai pingando no corredor. Não vem incriminar, Já não. foi, já Não vem foi, incriminar, não. já Não foi vem comentado nos Não foi corredores. O incriminar, senhor é o não. cara que Não, deixa o banheiro Não, porcalhado. Eu nem uso o banheiro daqui. não usa. Coiote morto lá fralda. dentro. Fica um coiote morto Eu lá. uso Usa da fralda. mãe do Bernardo. A mãe dele tá Ela lá. Tá no chat. Ah, tá de fralda. Não, tá no Não chat. tá, ainda não. No chat dá. Vamos Ainda agradecer mais uma vez. Olha, estamos recebendo a presença do Dr. Gustavo Cabral. Infectologista, cientista. Aí sim. Vacina! 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 Bom dia, doutor. Tudo bem? Aí é mal, hein, doutor? Não precisa falar essas coisas. Eu venho aqui Tem pra falar de certas coisas. vacina, pô. Doutor, tem certas coisas que a gente às vezes tem que ficar calado. Doutor, mostra pra eles que um herói brasileiro é corintiano. Herói Lutando por brasileiro. esta vacina, Herói, um herói é. Mas assim, brasileiro. eu como bom brasileiro também agradeço ao São Paulo pela visita que eles fizeram a gente domingo. Muito obrigado mais uma vez. Olha lá. Como sempre, são sempre bem-vindos, sabe? Resume a falar da vacina, velho. Vamos nessa. É, você começa a perceber o time de cada um, doutor Gustavo. Você começa a já perceber vê. o time de cada um. Palhaço doutor. saindo do armário. O Japa já Pois é. olhando assim de lá. Não, palhaço não tem time. Palhaço não Aqui tem já time. tô vacinado. Não tem Mete time. o pau em tudo quanto é lugar. É só o cara começar a falar muito do Corinthians, a gente vai ficar com medo de tomar a vacina. Então, esse que é o problema. É medo, dá medo. Essa vacina é da boca, essa vacina é popular, essa vacina é do povo. É verdade. Vai Mas chegar na o... Zona Leste, rapidinho. Ô, Dodô, Pois não. só pra gente explicar. O doutor Gustavo veio aqui há pouco tempo. Aí, estamos trazendo ele hoje. Da primeira vez que ele veio, ele falou bastante dele, da vida dele, que foi muito legal. E dessa vez hoje, a gente tá no olho do furacão da história da vacina. Certo. Então a gente vai abrir pra todos os ouvintes, tudo que é canal que a gente puder, Twitter, WhatsApp, telefone, perguntem o que vocês quiserem sobre a vacina que o doutor Gustavo Aproveita, tá aqui pra... Você não quer tomar? Por que você não quer tomar? Seu trouxa. Entra e argumenta com o doutor, que o doutor ele vai te explicar o porquê das coisas, vai te falar o que é fake news, o que não é. porque- Isso, hoje é o dia de tirar todas as dúvidas necessárias com relação à vacina. Muita gente falando, muita bobagem por aí. Hoje nós vamos esclarecer esse negócio da vacina aí. O doutor Essa é a Gustavo ideia. Cabral está aí junto com a galera que tá fazendo a vacina também, né, doutor? Exato. Olha, pergunta Na linha de frente. o que vocês quiserem. Pra turma perguntar. Pergunte qualquer coisa. Mesmo que aparentemente seja boba. Mas Pergunte. pergunta. Pergunte porque muitas vezes é o que muitos pensam. Por exemplo, eu tô envolvido em alguns trabalhos, por exemplo, com a ONU, exatamente com esse objetivo. De levar informações, interagir com as pessoas, esclarecer, orientar. Porque, na verdade, esse é o caminho. Eu dou sempre o exemplo do combate ao HIV,
que mesmo sem vacinas, nós somos referência no mundo do combate ao HIV. Por quê? Porque nós tivemos uma organização em que levou a orientação da sociedade. Nós tivemos uma organização política, nós tivemos a participação da mídia, com o suporte da ciência, o resultado foi a sociedade orientada. Qualquer desmonte aqui, a gente perde o caminho. Hoje, o cara que tem HIV, ele não morre de HIV se ele tratar direitinho, né, doutor? Ele tem uma vida normal. A questão, assim, claro que tem que ter os cuidados, e as pessoas estão orientadas a tomarem os cuidados, tem o suporte do Sistema Único de Saúde. O que nós trabalhamos hoje é levar informação para que não tenha o preconceito, entende? Mas tem uma vida normal. Claro, as pessoas vão falar, é para se descuidar? Não, é uma doença infecciosa. E ela não tem cura, hein, gente? Não Exatamente, tem cura. Então, não tem cura, não tem vacina, mas tem medicamentos que controlam. Dá uma Entende? controlada na situação, né? A pessoa leva uma vida normal. Agora a questão é, como as pessoas aderiram a isso? Elas receberam a importância de agir, da sociedade agir. Não adianta mesmo se a ciência proporcionar o melhor, a mídia fazer o trabalho que faz, se não houver, por exemplo, comunicação entre os poderes. Porque a sociedade desorienta. Entende? Se a sociedade estiver desorientada, a gente não vai conseguir o objetivo. Porque, olha, qual o objetivo de tudo isso, dessa loucura toda? É levar para a sociedade. Não adianta, o objetivo final é para as pessoas, sabe? E as pessoas também têm que entender que têm responsabilidades. Não é simplesmente bancar, governo XYZ tá errado, ciência tá errado, a mídia tá fazendo isso errado, e tem uma festa no meio do nada e tem uma aglomeração de 1, 2, 10 mil pessoas. Entende? As pessoas também têm responsabilidade. A gente tem que dividir com todo mundo. A gente pode criticar um político X, um político Z, pode criticar a ciência, pode criticar a mídia, mas a gente tem que dividir a responsabilidade. E a sociedade tem responsabilidade. É isso mesmo. Ixi, mas Nossa, esse aí. cara... O povo é o governo, né? Gustavo. O povo é o governo. Eu vou dizer uma coisa, cara. Doutor Gustavo não tá de papas na língua, não, viu? Não tá de papas na língua, não, fio. Poucas vezes eu estive feliz de ter uma pessoa nesse programa no momento certo, na hora certa. Eu tô muito feliz de você estar aqui hoje. Não, é verdade, mas é verdade. Você tem razão, palhaço. Você sempre fazendo as brincadeiras, mas hoje você falou uma coisa séria. É o momento e a hora certa de trazer uma pessoa que está à frente da coisa. É um cientista, é um cara que manja tudo. Estava aí estudando muito a respeito dessas vacinas, de como chegar numa conclusão final de uma vacina final. Estudando Ele é um cara. Reuniões. É um cara fazendo a bagaça. É um cara que, porra, estudou fora do Brasil. A gente já falou numa outra vez que ele esteve aqui, não é verdade? É um cara que ficou fora, estudando. É um cara que estudou. Esse cara perde. Nós somos jegues perto do doutor. Mas olha só. Ele só é ruim. Somos jegues. Ele só é ruim lá no Quem Quer Ser Milionário, mas o resto ele tem é que bom. ser milionário. Não, sim. Mas o fato é que você agora, presta atenção, você tem a disposição de você tirar sua dúvida. Você que tá aí, não vou tomar vacina, porque estão falando. Então estão falando o quê? Conta pra gente. Porque a gente fala com o doutor aqui, ele vai poder esclarecer a dúvida. Ele é o cara que tá à frente da situação. Nada melhor do que um cara que está à frente da situação para poder explicar o que vai acontecer ou não. Então, olha só. Eu acho que a gente tem que lançar uma hashtag, sobre vacina não morde. Já tá lá. Boa. Já. É vacina não morde? Vacina não morde. Vacina não morde. Lá você faz a sua questão, tá bom? Você manda o seu questionamento pro doutor Gustavo Cabral, nosso convidado de hoje. Outras formas, evidentemente, o WhatsApp da Energia. Você que não tem imagem, é 966507997, tá bom? 966507997. Você que tem imagem, olha só, aqui no cantinho, tá vendo o QR Code? QR Code aqui, ó. Então você aproxima a câmera do seu celular, cai direto, não precisa nem decorar o número. Já cai direto, você faz o seu questionamento. Vou pedir pro pessoal tentar fazer a pergunta em no máximo 30 segundos. Pô, 30 segundos dá bastante pra fazer uma pergunta legal, hein? 30 segundos suficientes pra não ficar alongando muito, porque muita gente vai fazer perguntas. 32847097 o telefone. mordeassopra@97fm.com.br, que é o e-mail. Você pode mandar por escrito, de repente você fala, puta, não tem como eu mandar. Dá pra mandar por escrito? Dá. Por lá, pelo Shoutbox, tudo à sua disposição. No chat do YouTube, eu tô aqui dando uma monitorada no pessoal que tá já fazendo perguntas, já tô vendo que tem perguntas por lá também. São os vários caminhos para você fazer a pergunta e acabar com o negócio do fake news com relação à vacina. Certo, doutor?
certo? Show de bola, É parabéns. isso. Então vou começar com as músicas e volto já já a conversar com o doutor Gustavo Cabral, infectologista e cientista no programa de hoje. Vamos lá. Morde e assopra. Energia 97. Vibe 97. As novidades e sucessos da programação. Fixados todos os dias. Às 3 da tarde. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Oiê, sou a Vivi Araújo, sou chefe de cozinha, estou aqui no Morde e Assopra para dar algumas dicas de culinária. Na sua casa, você pode preparar receitas bem legais usando o micro-ondas. Sabendo tecnicamente como utilizá-lo, pode ser uma mão na roda. Uma dica que eu vou dar hoje é você preparar um delicioso chips de legumes. Pode ser de mandioquinha, de mandioca, batata doce, abobrinha, berinjela, do que você quiser. Basta você colocar sobre um prato grande um pouco de azeite e espalhar bem. Coloque as rodelas de legumes ou então tubérculos que você escolher. Tem que ser bem fininho para ele ficar bem douradinho e crocante. Disponha todas as rodelas e leve ao micro-ondas sem cobrir em potência alta por 3 minutos. Vire todas as rodelas e deixe cozinhar por mais 3 minutos em potência alta. Isso vai fazer com que ele desidrate o alimento e deixe-o bem crocante. É uma delícia para você servir como um snackzinho à tarde, comer aquele lanchinho. Espero que você tenha gostado dessas dicas e me acompanhe nas redes sociais, Instagram ViviChef_ ou então no YouTube, Chef Vivi Araújo. Lunch Break. Mixando sucessos E lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Fala galera, aqui é o Elinho, Hélio Leite Cosmo aí nas redes sociais, quem quiser me seguir vai ser um prazer. Tô toda sexta-feira no Morde e Assopra falando de música, né? Um programa incrível aí da Energia, com essa bancada de grandes amigos. E como eu falo sempre de música, hoje eu vim dividir uma experiência com vocês para falar do Charlie Brown Jr., que é uma banda que acho que a maioria das pessoas não sabe que eu comecei a trabalhar com música, mesmo sendo músico há muitos anos, eu comecei a trabalhar com música no mercado fonográfico em 1997, quando o Rick Bonadio me chamou para trabalhar na Virgin. A história que eu tenho com o Rick é muito grande, 25 anos que a gente trabalha junto. E a gente começou que eu era artista do Rick numa banda que chamava Lagoa 66. E o Charlie Brown era uma banda amiga nossa, o Tadeu Patola, que era o nosso guitarrista, produzia os meninos, já conhecia os meninos e tal. E eles abriram até bastante shows da gente e tal, uma história bem legal e bem interessante. O Chorão era um grande amigo, toda a banda até hoje a gente se conhece, lamentável até o que aconteceu, né? Mas eu queria dizer de um caso especificamente que aconteceu, que a gente tinha lançado o primeiro álbum do Charlie Brown pela Virgin, que tinha dado super certo, fez um baita de sucesso, e a gente estava preparando o segundo álbum. E o primeiro single era o Zóio de Lula, que era uma música que não tinha nada a ver com... Nada a ver não, né? Mas não era tão rock and roll como eram as cinco singles do primeiro álbum que a gente tinha trabalhado. O Zóio de Lula era um reggae, uma música longa até, radiofonicamente falando, era uma música longa e tal. E aí nós fizemos um single promocional, fomos fazer clipe e tal, falamos, vamos investir nessa música e tal. E aí eu levei um CD promocional, um CD single, que só tinha essa música Zóio de Lula, que era promocional para levar para as rádios e tal, para uma casa noturna, que era o do Boê, lá de São Caetano. E tinha uma noite do rock, que era quinta-feira, que só tocava rock, e eu falei pro Marcelinho, meu grande amigo Marcelinho, falou, vamos testar essa música aqui do Zóio de Lula, do Charlie Brown e tal, na noite e tal. E ele ouviu a gente passando o som e tal, antes de começar a noite, ele ouviu e falou, porra, meu, esquece, velho, perto do que era a banda, esse Zóio de Lula, essa música, né, nem falava Zóio de Lula, porra, acho que não vai virar, né? E aí a música virou um baita sucesso. Nós tocamos lá no meio da noite, uma van premiere, assim, só para testar o público e tal, mas a galera ficou meio broxa mesmo, assim, no começo. Mas depois, com toda a mídia, né, toda a repercussão que a música teve, ela acabou fazendo um grande sucesso.
E aí eu tiro uma lição muito interessante que dá pra gente colocar de uma maneira geral para nossa vida, né? A gente sempre julga muito, né? A gente sempre tem essa como eu poderia dizer, essa sabedoria de achar que é isso, que é aquilo, mas no fundo, a gente não sabe muito, né? A gente, de repente, tem que jogar pro mundo as coisas boas mesmo, as coisas que a gente acredita e ver o resultado que isso dá, né? Porque o caminho é Deus que manda, né? Tá bom, galera? Ah, e uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. Quem tiver histórias interessantes de felicidade, de superação, manda para mim no meu Instagram, Hélio Leite Cosmo. Eu queria dividir não só com os ouvintes da rádio, mas com todo mundo. Tá bom? Valeu, galera! O que você quer? Eu quero ver fotos e vídeos dos programas e promoções. Siga Energia 97 FM no Instagram e compartilhe. Hashtag Quero Mais Energia. Energia 97. Oi, eu sou a Micaela Paim, sommelier de vinhos e especialista em bebidas. No boletim de hoje, eu vou falar sobre um dos temas mais pedidos desse final de ano. Qual a indicação de bebidas para as festas de final de ano? Bom, eu já quero começar quebrando um paradigma. Que tal receber os seus convidados com um drink? A clássica sangria corresponde muito bem a esse momento. Essa bebida feita à base de vinho tinto ou vinho branco, que leva pedaços de fruta e gelo, é extremamente refrescante e ideal para os dias quentes e o clima tropical brasileiro. Um drink que eu adoro é o Ponte Natalino, que leva vinho branco, rum branco, gin e espumante doce, e a receita é bem parecida com a sangria, porque também leva pedaços de fruta e gelo. Se colocar canela, fica perfeito para o clima de Natal. Já na harmonização de vinhos com a ceia de Natal, a indicação é: para pernil e chester, eu indico o vinho da uva Pinot Noir, ou também o Chianti italiano. Mas se a sua família vai para bacalhoada, um vinho perfeito é o vinho branco português da região dos vinhos verdes. E para fechar com chave de ouro na harmonização com vinhos, uma tacinha no final da refeição do vinho Jerez ou do vinho do Porto ou colheita tardia. Dá uma conferida dos boletins porque a gente já falou desses vinhos por aqui. Um coringa para Natal e Ano Novo são os espumantes. Existem vários tipos dessa bebida que agradam a qualquer paladar e não há bebida mais festiva do que essa. A dica é comprar um espumante brasileiro. O nosso país é referência mundial nesse estilo de bebida. Excelente preço-qualidade para todos. E para finalizar, não vou esquecer daqueles que não bebem álcool ou que nesse final de ano preferem não tomar nenhum alcoólico. Existem diversas opções de sucos, coquetéis de frutas, tônicas, chás e águas aromatizadas que pode manter o encanto da sua noite. E uma dica extra é que bebida é um excelente presente. Tá em dúvida em qual? Reveja os boletins que certamente você vai encontrar a bebida que mais se assemelha ao seu presenteado. Eu sou a Micaela Paim. Para saber mais sobre o meu novo lançamento, meu projeto de experiências para todo o Brasil, me siga nas mídias sociais. @Micaela Paim, Micaela com K e Paim com M de Maria no final. Até amanhã. Jingle bell, bell,
aliás, cientista, imunologista, infectologista e tudo mais, se terminar em mingista. Você gostou dessa? Eu recebi aqui um presente muito legal dos meus amigos do Alegro Buffet. O Alegro Buffet, ela fica em São Caetano, nesse momento aí de pandemia, parado, tudo parado, paralisadas as festas, aquela coisa toda. E recebi com muito carinho o livro do meu amigo Vitor Coelho, né? Vitor Coelho, que é um dos proprietários do Alegro Buffet, Cozinhando Histórias. Ele fez um livro. Quem não sabe, o Vitor Coelho é um renomado Masterchef, viu, Bernardo Veloso? É mesmo, Dudu? Ele participou de um concurso mundial em que ele ficou em segundo lugar. Ele perdeu, se não me engano, para um holandês aí. Eu queria que ele viesse aqui. Quando ele é tímido, ele não quer vir aqui. Eu já cansei de falar pra ele, vem aqui que vai dar papo bom. Eu abri o livro aí, dei uma folhada e Cara, fiquei com vontade, viu? Chama-se Cozinhando Histórias. Ele tá lançando esse livro muito legal. Olha só. Bacana, né? Do Vitor Coelho. E tem aqui várias... aliás, ele várias lançou fotos esse que livro. dão fome. Porra, cara, tem bebidas. Olha só, olha isso aqui, pude rapaz. perceber. Isso aqui é um penne ao molho branco, né? Olha só que... Ó, dá água na boca, né? Muito bom, né? Sem contar que tem várias receitas. Inclusive, ele pensou nos casais que... Lá tem muitos casamentos que acontecem, festas de aniversário lá no Alegro Buffet. E ele lançou esse livro para aqueles casais mais novos. Sabe, casal novo que ainda não sabe cozinhar direitinho? Aí adquire o livro e acaba ajudando muito na cozinha, né? Um livro desse ajuda bastante, né? A cozinhar. Eu vou fazer o seguinte, Bernardo Veloso. Eu vou descolar um livro que vem numa caixa muito bonita que eles mandaram. Olha que caixa bonita, bacana. Ó. Agradecer ele também, ganhei esse livro. Você ganhou, né, pai? Eu pedi pra ele mandar pra vocês. Vocês receberam? Sim, esse tá na sua mão aberta, esse aqui é meu. teu, né? Então, Bernardo Veloso segura o livro. Esse é o seu, que eu peguei pra ilustrar. E aqui dentro dessa caixa bonita aqui do Alegro, eu vou descolar pra um ouvinte. Vou descolar para um ouvinte, pro ouvinte que fizer a melhor pergunta pro doutor Gustavo Cabral de hoje. E seja pelo Twitter, seja pelo e-mail, pelo telefone, enfim, deixando o nome completo, fazendo uma bela pergunta, você concorre no findar da edição do Morde a Sopra. Eu vou descolar esse livro aqui para um ouvinte que vai vir buscar aqui. Beleza? Beleza. Combinado? Belezinha. Combinado. Vou começar aqui, ô doutor. Eu queria saber, primeiro, quantas vacinas estão sendo testadas e feitas, né, para o povo no mundo todo? Quantas são? Quais são? Olha só. Eu conheço a Coronavac e aquela outra da Pfizer. O resto eu não lembro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, assim, tem 100 e tantas vacinas sendo tudo desenvolvidas. isso? Sim. Graças a Deus, e eu acho que deveria ser 100 e tantas aqui no Brasil. Mas, nessa fase 3... Quanto mais, melhor? Claro. Desculpa te interromper. Claro, quanto mais melhor. Sabe o que é importante Eu pra pensei gente? que quanto menos era melhor. Não. Sabe o que é interessante nessa colocação que você fez? Porque é muito importante isso, nós termos o máximo de vacinas possíveis para controlar essa pandemia. Porque só uma vacina vai ser muito difícil a gente controlar isso. É mesmo? É porque, você imagina a logística, nós temos um país, continente, muito grande, com 220 milhões. mais de 200 milhões de pessoas, para produzir mais de 400 milhões de doses, é praticamente possível, assim, em um ano. Então, a gente imagine produzir, porque a maioria das vacinas precisa de 2 doses. Então, a gente precisa ter, imagino, 450 milhões de doses. Ou, como a gente objetiva, a gente diz imunização de rebanho, ter pelo menos 2/3 das pessoas vacinadas para que a gente possa ter um controle da pandemia. Então, imagina aí 70% da vacinação. Para ter um controle, não erradicar. Não erradicar, para ter o controle. Para erradicar todo mundo vacinado. Exatamente. Que não é fácil. A gente precisa entender que não é fácil, a logística, a aceitação das pessoas, levar para todo mundo. Não é fácil isso. Não. Mas uma coisa que o pessoal não tem noção, eu estava lendo a respeito, é que poucos países têm condição de fabricar as vacinas mesmo, né? E o Brasil é um deles, né? O Brasil é referência mundial em alguns aspectos. Ninguém cita isso, é isso que é engraçado. O Brasil temos... Eu vou dar exemplo de uma entrevista que eu estava dando lá pro México, e aí eu conversando com uma pesquisadora, ela olhou assim para mim e falou, poxa, que legal, vocês brasileiros têm instituições tão respeitadas como Fundação Oswaldo Cruz, como Instituto Butantan, além das universidades públicas de vocês, coisa que a gente perdeu na década de 90 quando entregamos pro setor privado. Isso nos limita hoje, por exemplo, a ter a produção em larga escala. A gente tem que esperar o que vem de fora. Então, essas relíquias, por exemplo,
Fundação Oswaldo Cruz recebeu o prêmio de Instituto de Pesquisa Referência no Planeta em 2016. Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan tem produção de vacinas de soro antiofídico que distribui para toda a América Latina. Então, assim, a gente é referência mundial nisso. Outra coisa que nós somos referência é na estratégia de vacinação. Nós somos invejável para o mundo inteiro. Nós temos... É absurdo as pessoas vêm com fake news incrível e isso, né? subestimar uma vacina feita no Butantan, ou até mesmo lá no Rio de Janeiro, que é como é que é o nome lá do Rio? Lá? Do Fundação Oswaldo Cruz. Do Oswaldo Cruz. E subestimar um negócio desse, falar um monte de besteira, mas sendo falam que a mesmo. gente é referência, né? Sim. A gente tem que estar, com um orgulho danado e uma sorte grande nessa altura do campeonato, né? Eu escrevi um artigo sobre essa questão da Coronavac e o Butantan, onde eu brinquei. Eu falei, olha, na verdade o Brasil precisa dessa vacina, não a vacina precisa do Brasil. Sabe por quê? Você já pensou se o Instituto Butantan abre para negociar com outros países? O que ia ter fila de nações querendo essa vacina? Não ia sobrar uma dose. Mercado interno. Sabe? Que bom que a gente mantém para o mercado interno. Porque se a gente abrir para negociação, que vai ter fila de países. Já que a gente tá falando dela, e ela é a mais polêmica de todas dentro dessa história, o que precisa, qual que é o ponto que falta para liberar e falar, olha, ela não é mais uma história política, ela tá liberada e o brasileiro pode tomar essa vacina. Qual que é o passo que falta para isso? E que a gente pode falar, não, confio, foi liberado daqui. Essa talvez seja uma das questões mais importantes a levar para as pessoas. Olha, primeiro, toda e qualquer vacina licenciada para uso humano, ela é segura. Toda e qualquer vacina licenciada para uso humano, ela é segura. Eu vou chegar aí. Segundo ponto. Todas as vacinas. Quando libera é porque tá segura. Porque tá segura. Porque tem muita gente que tem medo, né, doutor, nesse momento. Ah, não vou tomar, porque sei lá. Nesse momento, nem eu tomo, porque não foi licenciada ainda. Entende? Quem licencia é a Anvisa? Aqui é a Anvisa. E quando ela licenciar, pode tomar? Pode tomar. E nós não podemos perder. A gente tem que tomar cuidado, como nós falamos, como nós levamos para a sociedade, porque a gente não pode perder a soberania da Anvisa. A Anvisa ela é muito maior do que uma instituição que vai licenciar uma vacina. É a Anvisa que garante que essa água aqui, que nós estamos bebendo... É boa. É boa, que ela não vai causar nenhum problema para nós. A Anvisa ela é muito maior do que licenciar uma vacina. Então, Queria que você falasse um pouquinho da Anvisa, doutor. Quem é que trabalha na Anvisa? Olha, são cientistas? Quem são essas pessoas? A Anvisa... O pessoal sabe que a gente fala muito de Anvisa, mas de repente não sabe. O que é Anvisa? A Anvisa ela está vinculada ao Ministério da Saúde. Perfeito. Então, assim, a coordenação ela pode ser política, mas o corpo que trabalha ele é técnico. O que nós podemos, por exemplo, como comunicadores, cientistas, é exigir de que a Anvisa sempre tenha corpo técnico sem conflitos de interesse. Existe a possibilidade de conflitos de interesse interferir no corpo técnico e não ter liberação de vacina? Olha, isso pode acontecer, mas é quase impossível. Vai ter um cientista ou outro, ou 10, ou alguém que vai chegar a público e vai falar, olha, tá tendo conflito de interesse. É difícil você calar a boca de todo mundo. Não dá, né? Não dá, Essa informação é importante. Essa informação é muito importante. Imagine você chegar para um corpo técnico, porque, olha só, imagina, eu tenho as informações em minha mão. Eu sou cientista, eu sou um dos cientistas que estou avaliando, tá? Você acha que realmente eu vou assinar para que essa vacina chegue ao público sem que eu tenha certeza absoluta de que ela é segura e eficiente? Olha, nunca mais eu vou dormir. A questão é essa. Além da questão de interesse público, qualquer problema, minha carreira acabou. Minha vida e minha carreira acabou. Então você faz uma carreira de 20 anos estudando para poder... E aí termina num negócio. Porque alguém ética, disse que... Por causa de politicagem. Porque, olha, mas o presidente XYZ colocou aqui que... Isso não vai acontecer. Entende? Levando em consideração também que essa vacina, por exemplo, que vai para lá, já vai com a prévia avaliação do Instituto Butantan. Instituto que tem 120 anos. Que tem trabalhos se a gente tem uma organização, se a gente tem estabilidade social,
deve-se muito a esses institutos. Tem muita gente questionando o Instituto Butantan nesse momento, que é vacinado pelo Instituto Butantan. Assim, É brincadeira, né? você vai Tem questionar... gente questionando que tá vacinado aí. Você vai falar, olha só, Todo essa, mundo. Tá. essa questão, o pessoal falando sobre, olha, mudança, o chinês faz isso, que vai mudar nosso DNA. Aí eu brinquei numa dessas entrevistas, eu falei, então nós somos todos mutantes. Mas como assim? Porque todo mundo tomou vacina da gripe, já Não aconteceu tomou, porra nenhuma. que é a mesma estratégia. O que tá usando essa estratégia pra Coronavac é a estratégia igualzinha usada pra gripe. E é a estratégia igualzinha usada pra vacina da raiva. Ou seja, somos todos mutantes, então, de alguma forma. Tem uma outra fake news muito comum que a gente vê em WhatsApp, em e-mails que chegam, e pessoas que conversam, dizendo que não é confiável. Você vai ver só, você vai tomar, daqui 10 anos você vai ver o efeito colateral que vai trazer essa vacina pra você. Isso é um puta fake news, doutor? Por 10 anos vai demorar tanto assim pra... Falam que precisa esperar 5 a 10 anos pra ver o que vai acontecer. O que acontece... Mas você já ouviu isso, né? Já ouviram ou não? O que acontece nessa Eu não vou tomar. Não vou tomar. Essa infecção que a gente vai ter daqui a 10 anos é o maior... Não, mas vocês já ouviram isso ou não? É o maior... De médicos, inclusive, Tem o maior viu? respeito Ouve. De médicos, inclusive. De médicos. Então isso que assusta. Então isso vamos que lá. assusta. Um cientista renomado, o doutor Gustavo Cabral, que tá aqui hoje, vai esclarecer se é fake news isso ou não. Sabe uma coisa? A gente tava no debate UOL, o professor Riso, lá da Albert Einstein. Esse deve ser bom, esse riso. Esse cara... Mas ele é muito engraçado. É bom, esse aí deve ser bom. Não, É riso com 2 Zs, não? É? Então esse é bom pra cacete. Ele é um... É da linhagem. É da linhagem. É um puta pesquisador e tal. Olha lá, viu? Só tem cara inteligente nessa Aí família, é brincadeira. Eu brincando, né? Tipo, no debate UOL, eu falei, vou provocar. E aí, Riso, como é que o senhor se sente vendo um médico falando que a vacina de RNA vai mudar nosso DNA? Cara, ele ficou olhando assim pra mim, cara, aquela raiva assim, tipo, olha, tem médico e tem pessoas que têm CRM, viu? Não me confunda. E aí começamos a brincar. Aí eu falei com eles, sabe por quê? Porque isso é um tipo de conhecimento tão ridículo que a gente da área da saúde tem que saber, que quando um médico vem a público falar uma coisa dessa, ele demonstra que não sabe o básico. Nossa. Sabe o básico do básico? Eu olhei, sabe uma coisa bem simples? Olha só. Nós temos, quando a gente tá lá no 2º grau, nós temos uma célula do nosso corpo, e lá dentro tem um núcleo, não é? O DNA tá no núcleo, ok? Quando a gente produz essa vacina de RNA, chama RNA mensageiro, ele chega em nossa célula e fica aqui no citoplasma, que encontra o ribossomo e vai produzir a proteína. Não chega nem próximo do núcleo, não chega nem próximo do DNA. Ele não entra no núcleo. Então, para uma pessoa, cara, que é da área de saúde, falar uma coisa dessa que vai mudar o DNA de uma coisa que não chega nem próximo, cara, isso é de um nível, assim, de falta de conhecimento absurdo. Absurdo. Aí, por isso, quando eu perguntei a ele, ele já... Brincadeira, né? Já começou. Tem pessoas que têm CRM, viu, Gustavo? Não veio eu me colocar nesse grupo. Agora, aí, não. doutor, dessas vacinas que estão aqui no Brasil, que pelo menos dizem que chegam no Brasil, que a Anvisa deve estar aprovando o mais rápido possível, qual que vai ser pro Brasil? Vai ser uma única? Vai ser 2? Vai ser 3? Qual que tá mais próxima dessas vacinas aí? Nós temos que ter várias. Deixa eu explicar basicamente assim. Não vou falar de todas... Por estado, não? Não vou falar de todas... Não, é Não? diferente. Não vou falar de todas as vacinas, mas eu vou dividir em 3 estratégias. Que é a estratégia que o Butantan usa, que é o vírus inativado, onde a gente diz o vírus morto. Esse é muito bom pra gente, porque a gente mantém eles em temperatura de geladeira, de 2 a 8 graus. Isso é mais fácil de manter. Exatamente, de manter e distribuir. Tem essa vacina de Oxford. Qual que é essa aí? A de Oxford, que é junto com a Fundação Oswaldo Cruz, que vai ser produzido aqui também, que é com a estratégia que a gente chama de vetor viral. A gente pega um vírusinho, um vírus que causa... Muda alguma coisinha dele? É um vírus que causa um resfriado simples, pega e coloca nesse vírus uma sequência do coronavírus, aquela coroazinha que cobre o coronavírus. E aí ele chega lá na célula, produz a proteína, faz o sistema imunológico, faz o papel dele. Essa outra estratégia também é muito boa para nós, que também vai ser produzida aqui no Brasil, porque a gente também consegue manter ele em temperatura de geladeira.
Tá bem? 2 graus? Menos 2? Isso, é tipo de 2 a 8 graus, a gente consegue manter e distribuir bem. Ah, e tem essas novas estratégias de RNA mensageiro. Essa requer um estoque diferente. Que Essa é que é da aquela menos Pfizer, 70 da Pfizer graus? Moderna, Ah, isso. tá. De menos 20 a menos 70. É mais difícil, né? É mais difícil, mas a gente não pode descartar. Por quê? Como eu falei, é um país gigante, tá? Então, em grandes centros, por exemplo, São Paulo, a gente consegue manter essas vacinas. São Paulo, Salvador... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí várias outras cidades, por exemplo, que tem universidades. Esse tipo de freezer, por exemplo, nós temos na universidade. A gente pode readaptar. A gente pode reorganizar. Então, a gente pode fazer uma logística e aproveitar o que o Brasil faz de melhor. Como eu falei, a estratégia de vacinação, a estratégia de saúde da família, que inclui a vacinação, do Brasil é maravilhosa. É referência no mundo inteiro, assim. Então, a gente utiliza essas vacinas que precisam de melhores condições em grandes centros. E essas outras vacinas, por exemplo, Oxford, por exemplo, Coronavac, a gente distribui com maior facilidade. Então, a gente chega em todos os pontos. Tá certo. Ô, doutor, deixa eu fazer uma outra pergunta. É uma única dose ou vai ter 2 doses para A maioria 2 doses. A maioria então 2 você doses. toma a vacina. 3 semanas depois. E quanto que é a duração dessa vacina? Que atua no corpo? É 10 dias? A gente toma Quando a você primeira toma dose, aí 3 semanas depois nós tomamos a segunda dose. Ah, já toma a segunda. Mas depois que você tomou a primeira, você fica imunizado depois de quantas horas? Não, geralmente alguns... Depende do organismo? Não. Pra ter uma reação no corpo, ele é. precisa de pelo menos uma semana. Ah, 7 dias. No mínimo uma semana. Por Você isso, toma ela, você tem 7 dias pra você... Aí depois do 7º, 8º dia, você já tá imunizado. mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Assim, a gente precisa de 2 doses, a gente tá imunizado, Só mas... depois da segunda. Só depois da segunda. Da segunda que a gente tem o resultado, mas uma coisa importante chamar a atenção. Por isso que eu falei que a gente tem que distribuir para a sociedade a responsabilidade. Que essas vacinas, o objetivo dela principal é proteger da doença. É proteger de que as pessoas desenvolvam a doença grave, ou, sabe, seja hospitalizado. Esse é o objetivo primário dessas doenças, dessas vacinas. Mas não necessariamente vai impedir que, por exemplo, uma pessoa que esteja vacinado não transmita o vírus. Esse é um Ele pode carregar o vírus e não acontecer nada com ele e passar. Exatamente. O que acontece? As pessoas falam, mas o que adianta? O que adianta é que você, por exemplo, não pode não morrer. Mas você pode matar as pessoas. Só que você pode matar as pessoas. Por isso que até que a gente controle essa pandemia, a gente vai precisar usar máscara. Ah, mas é dificuldade de usar máscara? Dificuldade é você ir pra UTI, meu filho. Então, o ideal, doutor, é que todo cidadão tome a vacina. Pra poder... Exatamente, não é isso? exatamente. Todo cidadão tem que tomar a vacina. Exatamente. Aí você controla a doença. Aí a gente controla a doença e previne, por exemplo, que algumas pessoas, por exemplo, que não possam tomar... Algumas pessoas... Por exemplo, nós não... Quem que não pode tomar? Por exemplo, nós não temos testes ainda com mulheres grávidas ou que estão amamentando. Não temos o teste ainda. Não temos o teste com pediatra, com as criancinhas. Então, assim, além de você se proteger, você vai estar protegendo essas pessoas. Porque até que a gente tenha todos os testes e garanta a vacina universal, ou seja, que todos sejam vacinados e controle, a gente evita de levar problemas para outras pessoas. Então, assim a gente controla. Entendi. Por isso que eu falei, todo mundo tem que assumir responsabilidade. Não é só deixar para um. Agora, doutor, estão falando que, pelo menos é marketing puro, mas não sei se é fake news ou não, que em São Paulo, tá? Tô falando de São Paulo, não sei do resto do Brasil, que dia 25 é o dia do aniversário de São Paulo, eles iam começar a vacinação. É verdade? É fake news? Não, é verdade. Verdade. O governo, verdade. o governador falou, o E secretário é da verdade, Saúde começa falou. dia 25. Bom, aí já é com eles. Vocês não têm essa informação, né? É E bom quando lembrar que começa... quem prometeu foi um político. Quem prometeu foi eles, então eles que assumam. Os primeiros a tomar vacina serão as pessoas que trabalham com a saúde, é isso? Tem aqueles grupos prioritários que é normal isso acontecer. Palhaço. Não, palhaço não. Palhaço não tá, não. Palhaço não tá, não. São as pessoas, claro, os grupos de saúde, as pessoas mais velhas que estão mais suscetíveis, começa 70 em diante, aí vai Aí diminuindo. vem descendo, isso. vem descendo. Aquelas pessoas, por exemplo, que
os profissionais da saúde, os profissionais que estão mais expostos, professores, por exemplo, policiais têm que estar no grupo, comunidade indígena, comunidade ribeirinha, porque o sistema imunológico é um pouco diferente, assim, eles não estão expostos a algumas coisas que nós estamos, comunidades quilombolas. Então, assim, é natural que isso aconteça e aos poucos vai distribuindo para toda a população. Ainda bem que eu me incluí nessa última aí. Você acredita, Do quilombola, doutor? ó, tamanho. Você acredita que até que determinada fase do ano todo brasileiro esteja imunizado? Dezembro? Esses primeiros 4 meses, primeiro semestre, vai ser para esses grupos. E assim, se nós continuarmos. Falei brincando, mas acho que eu vou acertar. Não, assim, você tá certo mesmo. Assim. E é o que a gente espera, que 2021 a gente consiga controlar essa pandemia. A ideia é que 2021 eu sempre falo para as pessoas, porque também tem essa coisa sensacionalista. O pessoal quer ir, tipo assim, quer aparecer na mídia fazendo críticas absurdas, por exemplo, ao governo, e outros defendendo de forma demais, assim. Então a gente precisa chegar no meio termo, na coisa que é mais realista, tá? 2021 não vai ser como 2020. Não vai ter caos, não vai ter... Vai ser melhor. Com certeza. Já vai ter uma galera que vai estar imunizando e isso vai barrando o vírus. Exatamente. E aí a gente tá trazendo isso para as pessoas para falar, olha, vamos lá, vamos assumir juntos, poxa. Vamos assumir juntos que a gente controla. Mas não quer dizer que pessoas não vão se infectar e não vão continuar morrendo. Essa é a questão, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente, porque o pico tá crescendo novamente. Você chegar... nesse momento, cara, a gente chegar a ter 900 mortes por dia. De novo, né? Isso é segunda onda, doutor? Ou é pandemia mesmo? É porque o problema é que a gente não saiu da primeira onda. Sabe, o Brasil foi, assim... Geralmente, os picos de infecções, isso acontece no mundo inteiro, no laboratório. Só o Brasil fugiu dessa regra. Os picos, tem um pico, a gente chega no platô. Foi julho, né? E aí cai. Agosto. Só que a gente chegou no platô e ficamos lá 2 Deu uma meses. quedinha de leve, né? E ficamos, cara. Eu falei, não é possível, a gente tá fugindo de todas as regras da ciência dos países e nós ficamos no ápice. Esse é o problema. Doutor, você não conta também, porque o brasileiro não é um povo educado, vamos ser sinceros, hein? Mas o brasileiro não é. O brasileiro O não mundo usa inteiro massa. não é, viu, Domênico? Mas o brasileiro é pior, hein? Não, o mundo o brasileiro inteiro. é pior. Não é mundo inteiro, não. Alemanha. Vai no Japão, você vê como é que é mundo inteiro. O Japão, os caras respeitam. Você citou o extremo. Na China, respeita. Tóquio tá parado. Mas não tá igual o Brasil. O doutor pode falar. Não tá pior. Os Estados Unidos tá pior que o Brasil. Os Estados Unidos, sim. Os Estados Unidos, eu concordo. Referência de primeiro mundo. É um ser humano, Domênico. Não, doutor? A gente vê a gente. Os Estados Unidos, as pessoas falam sobre... Não, a gente quer usar os Estados Unidos como referência. Fala, rapaz, procura um país melhor. Procura um país melhor. Eu, com todo o respeito, os Estados Unidos, eles têm aquela coisa do business, ganhar dinheiro e tal. Mas olha, o que eles lá mostram... degringolou, hein? O que mostrou, assim, o que essa pandemia mostrou, o quanto eles são fajutos em saúde pública, não tá no gibi. E o quanto nós criticamos, arrebentamos com o SUS, e nós mostramos que, apesar dos pesares, que segurou toda essa onda foi o SUS. Que coisa, né? Assim, a gente teve que calar a boca, assim, sabe? É verdade. Não, mas é verdade, é verdade. Olha aqui, ó. Ô, Dodô, só pra não deixar passar, lá no Superchat, o Williams, 1912, ele tinha feito uma pergunta e acho que o doutor acabou já respondendo, que é a diferença entre as tecnologias das 3 vacinas, RNA, DNA e a do vírus inativado. Você respondeu, então, só pra não deixar passar. William, você foi respondido, meu velho. Botar a galera no telefone. Mas daqui a pouco. Esse bloco, infelizmente, terminou. Foi tão rápido que vocês nem perceberam, Eita. tá vendo? Nossa. Foi muito rápido. Doutor, você tem, inclusive, Instagram, essas coisas aí? Tem rede social? Tem. O pessoal pode... Tem o Instagram, onde eu tô tentando compartilhar o máximo de informações, né, sobre isso. Qual que é? Gcabral. Gcabral. Miranda. É esse mesmo. Só? Gcabral.miranda. Segue lá o doutor Gustavo Cabral, e lá ele esclarece até mais coisas ainda. Depois do programa, de repente, você vai lá, dá uma acessada, já, né? Segue, aquela coisa toda. Ô, Bernardo Veloso, você tem show, Bernardo Veloso? Últimos shows do ano, 2, sabadão agora, sábado, o pessoal que reclama, nunca faz seu show de stand-up no sábado, sempre de quinta, sexta. Neste sábado, às 7 da noite, olha que horário legal. 7 da noite. 7 é legal, hein? É um horário bom. Bacana. Lá no Beverly Comedy em Moema. Pra esse show de comédia stand-up desse sábado, meu show A Vida Como Ela É, eu vou dar alguns VIPs. Pelo WhatsApp que eu vou passar agora, você manda lá um eu quero, vai você e acompanhante na faixa, sem pagar nada no ingresso, tá bom?
Anota o número que eu vou passar aí pra você gritar o eu quero lá. O número é 945500367. Repita. 945500367. Não anotou? Vai lá no meu Instagram, vou fazer uma listinha por lá também. Vai no direct, gritei eu quero lá. Meu Instagram é @BernardoVeloso97. @BernardoVeloso97, tudo junto, gritei eu quero no direct. Show que, inclusive, o doutor me deu a honra de estar lá com o irmão dele. O doutor né? tava lá, é? No primeiro show pós-pandemia. Gostou, doutor? É bom? Foi, além de ser muito bom, teve alguns pontos interessantes, porque eu tive alguns convites, assim, também que eu fui, e quando cheguei eu voltei, assim. Porque a gente observa tudo. Por exemplo, lá onde a gente foi, teve espaço, então, quando era convidado 2 pessoas, tinha 2 cadeiras juntas, aí, porque, por exemplo, eu e meu irmão... Tem que separar, tal. Separado, aí aquelas pessoas que eu sozinho tinha só uma cadeira, depois tinha 2 cadeiras. Bem feitinho, então. Teve bem organizadinho, parabéns. Foi bem E legal. o doutor ainda deu sorte, o dia que ele foi o dia que... E foi bem lá atrás, né? Foi o primeiro, temos meninos que abriu o show e o Padilha apareceu lá pra testar material. Foi legal? Padilha, foi bem legal. Muito foi bem. legal. Vamos lá, piada, palhaço. Agradeceu. Você vai testar algum material seu também, não? Eu nunca testo, eu testo nunca comigo testa? mesmo. Como que você testa? Como é que é? Eu tô na 3ª fase das minhas piadas. Mas peraí, eu queria saber como é que você testa pra você mesmo. A Como que Anvisa faz? já liberou as minhas piadas. Anvisa palhaçal. Mas são piadas chinesas? São, também tem, tudo eu queria tem. saber como é que você testa pra você. Eu conto pra mim mesmo, se eu dou risada, eu mesmo conto no ar. Aí você acha que é legal. Eu sou a minha própria Anvisa. Cara, que loucura isso. Paga um pau aí, doutor. O Domênico aceitou. Não é que O aceitou. cara tava Aí vocês na me praia. chamam eu de louco. O cara conversa com o espelho. Então, vamos lá. pro espelho dele Tudo mesmo. bem, tudo bem. Isso aí. O cara programa prova quem é. Um cara tava na praça. Cuidado, hein, doutor. Numa praça, Quem avisa, amigo é. sentou sozinho, num banco, com a sua máscara, distanciamento social, ao ar livre. Aí, daqui a pouco, vocês não têm noção do que aconteceu. O que aconteceu? Ele olhou pro céu. E aí? Começou a aparecer uma luz. Ih, rapaz, OVNI. Uma luz. Fica na sua, o Domênico é muito ansioso. É ansiedade isso. Tem dá pra pôr uma dose de calmante numa dessas vacinas pro Domênico. Ele vai acelerando. Vacina contra a ansiedade. Chegaremos lá, doutor? Essa é a questão. Ô, doutor, vou dizer uma coisa. Quando eu não falo nada, ele reclama que eu falo. Quando eu fico quieto, quando eu fico quieto, ele fala, não vai falar nada? Cadê o... E aí? E aí? Aí quando eu falo, é porque aí não fica ansioso. Eu, honestamente, não entendo mais nada. É o amor. O cara chegou na praça, sentou na praça. Já falou isso. Nervoso. Tava sozinho, sentado. Tem como não ficar nervoso com você? É bom deixar claro que o cara tava sozinho com a sua máscara, sentado na praça. Distanciamento social. E a luz? Aí, exatamente, doutor. Ele olhou para o céu. Exatamente. E veio a luz. Uma luz. Sabe aquela luz assim que... Aquele canhão mesmo de luz assim, do lado dele no banco. E aí ele ouve um... Não. Ele ouve o quê, palhaço? A gente não tem esse efeito. Mas aí. agora tá assim, ele viu a luz, aquele foco de luz Foco do lado dele. no banco, do lado dele. E aí? Aí ele ouve um... E aí? Que ridículo. Jesus. Não pode ser. Do lado dele. Legal. Jesus. Jesus. Is the king. Jesus, mas poderia ser uma galinha botando um ovo. Aí o que o cara falou? Não sei. O que ele falou? Jesus? Você aqui? Jesus is the king? Caramba! Falou, meu, por que você tá aqui, irmão? Do meu lado, velho. Olha aí, tá vendo? Que coisa. Ele olhou e falou, pra você ver, tô esperando a Anvisa. Aí, ele veio e falou, não, espera aí que essa é uma oportunidade. É uma oportunidade única. Fui contemplado. É hora, tá do lado de Jesus, velho. Preciso te falar uma coisa, Jesus. Falou, fala. Sabe o que eu queria, pá? Putz, agora, pra esse Natal. Jesus falou, espera aí, velho. É seu aniversário ou é o meu aniversário?
Exatamente. Tem alguma coisa Boa, pra querer? boa. Sou eu. Quem tem que querer é o Jesus. Aí, a luz... e Jesus foi embora. Ah, não. Era. Ele só foi pra avisar que o aniversário dele é agora, dia 25. E se alguém tem que pedir alguma coisa, é ele. Esse era o final da piada. Era o fim da Ele tinha piada. O que ter Domênico rido. estragou. Não, eu estraguei. Cansei de ser Eu estraguei uma piada no lixo. Lixo, Gustavo. Era a minha música. Você tá louco, vai pro É inferno. meu aniversário. Energia, morde e assopra. Jingle bell, Oiê, pessoal do Morde a Sopra, estou aqui com ele, o cara. É verdade que você é o cara, não? Depende da ocasião. Depende do momento, né? Sim. Olha, conta pra quem não te conhece. Eu sou o Bá, eu trabalho aqui na Rádio Energia 97 há quase 20 anos e atualmente eu faço a produção do programa Estádio 97. Como que é produzir esse bando de doido? Olha, o programa não tem pauta, tá bom? O programa não tem uma pauta para seguir, então a gente se baseia sempre no que tá rolando nas notícias do dia, né? É factual. Então, Você vai atrás de tudo que tá rolando. eu não, eles. Eles. Então, Então você é o cara do chicote, entendeu? Que é aqui, ó. Vamos lá, meu povo, produzir. Não, até que não. Eles são de boa, são né? de boa, Eles assim, são- tudo. E a gente controla mais a entrega de materiais do departamento comercial mesmo, né? Sim. Para entrar tudo certinho. Dá aqueles puxão de orelha como precisa. Isso, exatamente. né? Agora, conta aqui pra nós. Você gosta de cozinhar? Olha, para falar a verdade, há um mês atrás eu aprendi a fazer arroz. Fiquei tão feliz. Mentira, quem que te ensinou? Você viu na internet? Internet. A internet é maravilhosa. Internet. E você gosta mesmo de arroz? Tipo, é a sua vontade na vida de aprender é arroz? Eu cheguei a fazer, queimava, ficava aquele negócio todo. Então, mas agora eu aprendi. Agora eu faço certinho o arroz, né? E Você cozinha todo dia? não cozinho. A minha esposa tem um restaurante e Chiquérrima ela. eu almoço no restaurante dela e à noite o jantar ela leva pra mim em casa. Nossa, que santa. Como que ela chama? Cristiane. Cris, você é um arraso. É um arraso, viu? Porque se não fosse você, esse meninão aqui não ia comer. Não ia ter o que comer. Verdade. Agora, uma coisa que você gosta de comer, que você comeria todos os dias na sua vida. Salsicha. Não, eu tô rindo, não é... Não, veja. Tô falando sério. Você jura Tô por falando Deus? sério. Você quer me deixar feliz? Me compra aqueles saco de 5 quilos de salsicha, né? Eu separo ela em 4, 5, guardo no freezer, pronto. Pra mim ali tá almoço, jantar E você e eu come como como? salsicha. É tipo Só, refogadinha? não. Só ela esquenta, ferve ela, né? Hum. Depois espeta no garfo e sai comendo. Maravilhosa essa receita. Agora, uma coisa que você não comeria nem pagando. Se chegasse aqui na estádio e falasse, você vai ter que comer. Não vou comer. Eu não sou chegado em melancia, não sou chegado em melão. Morango, incrível que pareça. Morango, eu não sei porquê, mas quando eu mordo me dá arrepio. Então eu não gosto de morango também. Será que é trauma de infância? Eu acho que não. Como foi sua infância? Conta pra nós. Não, eu era muito maloqueiro, muito bagunceiro. né? Comia tudo. Olha o meu tamanho, né? Então, eu não sou de rejeitar comida, não, mas em relação. Não tô lembrando de nada que eu não coma, mas já falo do morango, do melão e da melancia, que eu. Não te convida, De que não jeito vai nenhum. ter. Beleza. Agora, a última refeição da sua vida. Ligaram aí e falaram: mundo vai acabar amanhã.
Vamos pedir o último delivery, saideira. Nossa, um negócio que eu gosto muito é a famosa dobradinha. Dobradinha é bom. A famosa dobradinha. Então, ela é um prato que eu gosto muito mesmo. A Cris faz, não? Faz. No restaurante, não, a Cris não, a cozinheira, mas no restaurante tem. Tá vendo? Qual que é o nome do restaurante? Restaurante Sabor Paulista, na Lapa. Sigam lá nas redes sociais. Tem rede social? Arroba Sabor Paulista, Lapa. Na Lapa, arrasou. Um dia a gente vai lá gravar, né? A gente Vamos podia ir lá, lá? não, quando vocês quiserem. E pra finalizar, uma pergunta que eu não te fiz e que você faria pra chefe. Qual que é? Faria pra quem? Pra chefe. No caso, eu. A chefe. A chefe. Vivi chefe underline nas redes sociais. Prazer, Vivi chefe underline nas redes sociais. Pra quem não tá entendendo nada, eu entrei aqui no estúdio pra falar um oi. Já me puxaram aqui e falou, tira a máscara que você vai gravar. Falei, vambora. É que as pessoas não conhecem, às vezes, as pessoas que ficam nos bastidores. Exatamente, eu fico nos bastidores. Importantes, entendeu? Eu, no meu caso, é só bastidores mesmo. Então, uma perguntinha aí pra mim, de tirar dúvida. Como é que é? Ou não também, pode perguntar o que você quiser. Eu vou na mesma linha que você veio pra mim. Qual seria a sua último prato que você pediria? Vamos ver o seu gosto. Farofa com ovo e bacon. E pimenta. Olha, você falou de uma coisa agora. Você gosta de farofa? Gosto de pimenta. Pimenta eu gosto bom. de pimenta, não daqueles molhinhos, nada. Eu gosto de pimenta, aquela que quando você morde sai lágrima do olho. Chora, assim, ó. Isso, nossa. É bom, não é? Muito Você bom, faz muito molho de pimenta, não? Eu faço, em casa eu faço. Como que você faz? Conta aí pra nós. A pimenta, por exemplo, eu tenho uma lá que chama jalapenha. É meia brava. Então, eu fervo ela e depois eu deixo ela alguns dias curtindo em óleo. Tá? Ela fica curtindo tudo, depois eu como só a fruta, né? E o óleo já fica daquele jeito, né? Sabe que é boa? A jalapeño frita. Nunca comi. Tem um restaurante mexicano que faz frita. Também cozinha. Nunca Aí comi depois, você sabe o que você faz? Você pega cream cheese. Sabe cream cheese? Sei. Embala ela no cream cheese. Empana e frita. Já é mais um prato chorar. mais sofisticado aí. Ó, bolinhas de jalapeño. É muito bom o jalapeño. Muito parabéns. bom. Adorei a Eu dica. prefiro bolinhas de provolone. Bolinhas de queijo. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado, beijo chefe. Pro pessoal do Morde a Sopra e até mais. Tchau. Lunch Break, mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break, a energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Oi, eu sou a Micaela Paim, sommelier de vinhos e especialista em bebidas. No boletim de hoje, eu vou falar sobre um dos temas mais pedidos desse final de ano. Qual a indicação de bebidas para as festas de final de ano? Bom, eu já quero começar quebrando um paradigma. Que tal receber os seus convidados com um drink? A clássica sangria corresponde muito bem a esse momento. Essa bebida feita à base de vinho tinto ou vinho branco, que leva pedaços de fruta e gelo, é extremamente refrescante e ideal para os dias quentes e o clima tropical brasileiro. Um drink que eu adoro é o Ponte Natalino, que leva vinho branco, rum branco, gin e espumante doce, e a receita é bem parecida com a sangria, porque também leva pedaços de fruta e gelo. Se colocar canela, fica perfeito para o clima de Natal. Já na harmonização de vinhos com a ceia de Natal, a indicação é: para pernil e chester, eu indico o vinho da uva Pinot Noir, ou também o Chianti italiano. Mas se a sua família vai para bacalhoada, um vinho perfeito é o vinho branco português da região dos vinhos verdes. E para fechar com chave de ouro na harmonização com vinhos, uma tacinha no final da refeição do vinho Jerez ou do vinho do Porto ou colheita tardia. Dá uma conferida dos boletins porque a gente já falou desses vinhos por aqui. Um coringa para Natal e Ano Novo são os espumantes. Existem vários tipos dessa bebida que agradam a qualquer paladar e não há bebida mais festiva do que essa. A dica é comprar um espumante brasileiro. O nosso país é referência mundial nesse estilo de bebida.
excelente preço-qualidade para todos. E para finalizar, não vou esquecer daqueles que não bebem álcool ou que nesse final de ano preferem não tomar nenhum alcoólico. Existem diversas opções de sucos, coquetéis de frutas, tônicas, chás e águas aromatizadas que pode manter o encanto da sua noite. E uma dica extra é que bebida é um excelente presente. Tá em dúvida em qual? Reveja os boletins que certamente você vai encontrar a bebida que mais se assemelha ao seu presenteado. Eu sou a Micaela Paim. Para saber mais sobre o meu novo lançamento, meu projeto de experiências para todo o Brasil, me siga nas mídias sociais. @Micaela Paim, Micaela com K e Paim com M de Maria no final. Até amanhã. Cientista, imunologista, conversando com a gente, batendo um papo muito legal, tirando todas as dúvidas sobre a vacina que deverá em breve chegar ao povo. Né, doutor? Algumas vacinas. Algumas? Vamos ter várias, se Deus Algumas. quiser. E a melhor pergunta vai levar o livro do Alegro Buffet do meu amigo Vitor Coelho. Ó. Posso, Tá aqui, ó. doutor? Tá certo? A melhor Doutor, leva, hein? Eu tenho uma pergunta curiosa que muita gente faz. Manda. Lá pela hashtag Vacina no Morde via Twitter. O Renato Barzan mandou. Estão tentando descobrir uma vacina para malária desde 1980. Em 6 meses já tem vacina para o Covid, doutor? Tá maluco? Não. Vão aplicar isso em mim, nem a pau. Abraço a todos do Brasil. Renato, lá de Londres. Baita pergunta. Eu também já trabalhei com malária, já desenvolvi algumas estratégias para vacinação. É o seguinte, qual é o nome dele, Renato? Renato. Então, Renato, você está falando de um protozoário. Imagine que, fazendo uma comparação, o vírus tem menor do que esse copo aqui e o protozoário é maior do que essa sala, a malária. Você desenvolveu uma estratégia de vacinação, 1 ou 2 anticorpos, não vai conseguir neutralizar. Tem que ser uma vacina que ative o sistema imune por completo, como a gente diz, ativar células T, ativar células B para produzir não só um anticorpo, mas vários anticorpos, porque uma coisa é você ter um anticorpo que segura esse copo. Outra coisa é você ter anticorpos que segura essa sala toda. Um só não vai funcionar. Então, assim, da malária ela é muito mais complexa, ela é maior, o protozoário ele é gigante. Tá? Graças a Deus ele não espalha tão fácil quanto o Covid. Não estaríamos ferrados. Exatamente. Ele é de região endêmica, tá? Por exemplo, na Amazônia e tal, mas afeta muita gente. Então a gente tem que continuar trabalhando com isso, montando estratégias diferentes, tá? Para tentar desenvolver a vacina. E sim, já tem algumas vacinas que estão em licenciamento prévio, por exemplo. Eu esqueci o nome dela, mas na Europa já teve um licenciamento de uma vacina que já está em estudos clínicos. Então, as coisas estão andando. Mas eu falando, é uma luta diferente. É você lutar contra um monstro comparado ao vírus. E aí você pode falar, outros vírus, o HIV. Uma coisa é você montar... o HIV ele tem uma estratégia muito, vou usar, bem escrota, assim. Ele invade as células do sistema imunológico. Quando você estimula o sistema imunológico para atacar ele, é exatamente o que ele quer. Que é para ele se proliferar. A sua defesa da arma pro inimigo. Isso, né? Exatamente. Ele quer que você brigue com ele, que é para ele proliferar. E a capacidade dele de mutação é incrível. Então vamos pro básico. Você desenvolve uma algema... Na próxima vez então, ele já não tem os braços. Vamos pro básico, que é o argumento de todo cidadão comum hoje, que usa esse mesmo argumento do rapaz de Londres, mas ele tá aqui... O mesmo argumento de todo mundo é... Justíssimo. Mas a mais rápida foi a de 4 anos, feita para... Isso na década de 60, mas vamos usar a moderna. A mais moderna contra o ebola, que foi de 4 a 5 anos. Vamos usar, porque às vezes a gente usa a década de 60 e fala, vamos usar a que é mais moderna, que... do ebola foi 4, 5 anos. Tem algumas questões que a gente precisa levar em consideração quando fala de desenvolvimento de vacina. Eu vou usar primeiro um exemplo bem simples para depois entrar no mais complexo. Se você tem 1 milhão em sua conta, você constrói uma casa bem rapidamente, 6 meses. Mas se você recebe 10 mil por mês, provavelmente você vai demorar 1, 2, 3 anos, 4, 5, talvez não construa essa casa. E se houver se você perder o emprego no decorrer, aí você vai parar
aí a casa, essa construção vai ficar velha, você vai ter que recomeçar muitos pontos. Infelizmente, muitas vezes acontece isso no desenvolvimento de uma vacina. A gente está desenvolvendo, aí de repente há um corte de investimento, e aí fica 1 ano, 2 parados, aí a gente luta para tentar conseguir um investimento para continuar, tá? E muitas vezes, quando chega, por exemplo, nessa fase final, nessa fase 3, a gente precisa de números de infecções, ou seja, a gente precisa que as pessoas sejam vacinadas e que sejam infectadas naturalmente, por exemplo... Que sejam expostas. Exatamente. E quando não é uma pandemia, não está exposto. Não está exposto facilmente. A gente não consegue o número suficiente de pessoas infectadas, por exemplo, para dengue. Para dengue e vacina, a gente não tem o número de infectados com sorotipo 1, o 2, o 3 e o 4. Aí tem que esperar para o ano seguinte. Não é que a vacina não foi desenvolvida, é porque tem essas questões. Hoje, a gente soma tudo. Primeiro, nesse caso da dengue, entre outros problemas, são questões regionais. São questões, por exemplo, daqui da América Latina. Então, o mundo ligou o F para isso. É um problema que nós temos que resolver. Resolve aí você. Então, assim, é um problema que nós temos. Você acha que quem é que vai resolver os problemas nossos? Lembra do Zika vírus? Vamos ter uma vacina. Aí, quando percebeu que não ia para a Europa ou alguns lugares da América do Norte, pronto, a gente que resolva. Isso é um problema que a gente tem que levar em consideração. Mas, enfim, vamos imaginar agora. Agora nós temos, primeiro, um investimento tecnológico absurdo. A ciência, o cientista no mundo inteiro está direcionado para isso. Todos se falando. Hã? Todos se falando. Todos se falando, claro. Ninguém miguelando informação. Imagina o investimento financeiro, o primeiro investimento da Moderna. Imagina, o primeiro investimento da Moderna, $800 milhões. A primeira? A Moderna... Não, falando só exemplo de uma das empresas americanas, tá? A empresa americana investiu. O primeiro investimento que ela fez foi $800 milhões. Multiplique por $5, mesmo estando os 5. Você imagina 4 bilhões só no investimento de uma empresa e uma vacina. Você sabe quanto é que a gente investe aqui, que estava previsto para 2020 para o Brasil inteiro, do Ministério da Saúde? Mais ou menos 3,5 bilhões de reais para o Brasil inteiro, para todas as ciências, para um ano inteiro. E isso dados do próprio Ministério da Economia. Então, assim, são realidades diferentes. O mundo inteiro está para essa vacina. As condições, além de financeira, intelectual, tem essa questão de, mesmo no final, essa fase 3, qualquer pessoa aqui de nós que tomar a fase 3, nessa fase 3 que for vacinado em teste, vai correr o risco de ser infectado. Por exemplo, para fazer a fase 3 aqui no Brasil é perfeita. Sabe por quê? Porque a gente chegou numa desordem tão grande que, geralmente, as pessoas que fazem esse teste são as pessoas da área da saúde, porque estão mais expostas. Mas aqui, qualquer pessoa pode participar da fase 3 que vai estar exposto. Vai no Brás ali. Exatamente. Então, assim, todas as condições favorecem esse adiantamento. Dia do Brás, os caras já matam essa fase 3. Na 25 de março ali. Porque aqui no Brasil, a lei não permite, por exemplo, que as pessoas sejam infectadas, sejam desafiadas. Por exemplo, a Inglaterra, Estados Unidos já permite, por exemplo, nessa fase 3, que as pessoas que receberam a vacina sejam infectadas. Aqui no Brasil a gente não permite. É questionável isso, tal, até porque no Brasil, o jeito que a gente... as coisas são fáceis de burlar assim, de repente poderia estar testando empresa, poderia estar testando... Aí seria questionável. Mas na Inglaterra, por exemplo, isso acontece. A lei permite que a pessoa seja infectada. Vamos ver dúvida dos ouvintes no telefone aqui. Tem WhatsApp, tem e-mail. Vamos tentar colocar dúvida do pessoal. Alô? Aqui não tem, mas tem aqui. Alô? Alô, Domênico, bom dia. Bom dia, quem fala? Opa, aqui é o Denis, São Miguel. Fala, Denis. Tem pergunta? Sim, tem uma pergunta e um elogio aí ao doutor aí, que ele sabe explicar de maneira bem simples um assunto tão complexo como esse das vacinas e os métodos. Legal. Queria elogiar ele, dar os parabéns, que deve ser um excelente professor de ciência. Com certeza. Diga lá. E é sobre a... Só baixa um pouquinho o volume do seu rádio, senão a gente não consegue ouvir. Isso, Domênico. A Luciana está aqui do lado, já está dando essa obrigado. assessoria. Vamos lá. Ô, doutor, quando o senhor fala aí de soberania da nossa tecnologia, no caso aí a Anvisa, o que o senhor pensa a respeito de um governo que pede para que a vacina que ele está comprando
se não for liberada aqui, se não for justificada pela Anvisa aqui, ele vai pegar a liberação de um país igual a China, por exemplo, e vai trazer para cá. Isso é correto? Isso é válido? Ou ele atinge a nossa soberania? Pô, boa pergunta. Vamos lá. Alô? Excelente pergunta. Basicamente, assim, não vai ser utilizado dados que a China aprovou ou não aprovou. Sempre vai ser a Anvisa que vai dar a última palavra. Sempre. E não só vindo da China ou da Rússia, porque às vezes é preconceituoso falar disso, mas a própria FDA nos Estados Unidos ou a própria Inglaterra. Por exemplo, essa vacina da Pfizer já foi não aprovada, foi autorizada para uso emergencial por Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, e mesmo assim nós não autorizamos sem que mandasse para Anvisa. Então, assim, não é só a China. Esses outros países, mesmo são referências, as melhores referências para seguir a FDA, que eles são muito rigorosos, é como se fosse a Anvisa brasileira lá nos Estados Unidos e a inglesa. Então, assim, mesmo eles tendo autorizado lá, eles têm que mandar a documentação para cá, que foi o que eles fizeram ontem, por exemplo. A Pfizer já mandou todas as informações para que ontem, para que a gente pudesse ter essa avaliação e autorização. Que também foi ontem também, porque estava tendo uma discussão muito grande, né? Tipo, o governo falava uma coisa, aí a Pfizer desmentia, aí estava aquela discussão. Como o pronunciamento ontem foi muito melhor, foi muito mais aberto, teve um plano mais apaziguador, falando que colocaria todas as vacinas que fossem aprovadas pela Anvisa. A Coronavac apareceu pela primeira vez. Apareceu, que não importava da origem, mas sim se fosse aprovado pela Anvisa. Então já tem abertura para esse negócio, para o negócio. Sabe? Aí a Pfizer já mandou, então as outras empresas também vão mandar. Essa soberania é importante a gente ter. A gente tem que respeitar todas as outras os outros países, mas o que manda no Brasil é o brasileiro. Falou, meu velho, obrigado, viu? Valeu, Domênico. Um abraço. Bom dia aí pra vocês. Um abraço. Tem uma pergunta aqui do Felipe Amaral pelo e-mail. Pergunte ao doutor quais são as contraindicações das vacinas. Exemplo, quem é alérgico a algum tipo de remédio. Olha, essas informações, todas as empresas e grupos de pesquisa, quem tem que falar e detalhar especificamente. Essa é uma crítica, por exemplo, que eu faço a questão da Pfizer, por exemplo. Essas informações já deveriam ter sido dadas antes, mas no decorrer, já após o licenciamento, foi informado que as pessoas que eram alérgicas não eram indicado a tomar. Isso já era para ter sido informado antes. Por isso que tá dando reação da Pfizer? Ou isso é fake news? Não. Tem algumas. Sempre vai ter aquelas reações. Na verdade, todas as vacinas pode gerar dor de cabeça, mal-estar. Sabe? Tipo assim, todas as vacinas não é só a Pfizer, não. Assim, da Pfizer, porque é uma tecnologia nova, ele usa aquelas partículas. O que o pessoal mais fala é esse negócio de RNA é perigoso. Bullshit. Não tem nada de perigo nisso daí. A questão é aquelas partículazinhas que têm uma certa tolerabilidade pelo corpo. Então, assim, por exemplo, alta dose, ela não tem essa tolerância. Por isso que eles diminuíram bastante a dose até ser tolerável. Algumas pessoas, por exemplo, pode dar, até pessoas mais jovens, pode dar uma resposta, pessoas mais jovens têm uma resposta muito forte, assim. Então, assim, e é o que acontece, por exemplo, com pessoas alérgicas, é uma resposta exagerada. Então, assim, eles estão contraindicando as pessoas que têm alergia a tomar essa vacina. Mas as outras vacinas não tem nenhuma contraindicação até então, mas quando for licenciada, vai ter cada ponto especificando, olha, essa pessoa pode tomar ou não tomar. Tem uma pergunta boa aqui, inclusive o Ronaldinho mandou agora, o Ronaldinho que faz o lunch break aqui na Energia, com relação aos casos de reinfecção do coronavírus. Boa. Existe alguns casos muito raros que aconteceram, inclusive parece que tem um só registrado no Brasil. Existe mesmo. Conta como é que é esse troço aí da reinfecção. Tem. Infelizmente já estão acontecendo casos, sim, já registrados, não apenas aqui no Brasil, no mundo, mas um registrado confirmado. Tem um só no Brasil? Mas já tem vários outros em investigação, assim, que já estão só confirmando, porque, assim, o que acontece?
como eu falei, esse vírus é muito novo no corpo humano, tá? Então, assim, imagine um ano que chegou no corpo humano. Então, vai acontecer várias adaptações, várias estratégias, porque a ideia é sobreviver. A ideia é sobrevivência, manter a vida, tanto nossa quanto dele. O que acontece... O vírus luta pra ficar vivo, né? Exatamente. E para o vírus ter vida, entre aspas, ele tem que estar dentro da célula do nosso corpo. O que acontece? Muitas vezes, algumas pessoas, por exemplo, que não desenvolveram... Isso já dados publicados cientificamente, que não desenvolveram o estado mais grave. Em alguns meses, o sistema imunológico, por exemplo, o nível de anticorpo está muito baixo, que aí deixa a pessoa mais suscetível para uma segunda infecção, a chamada reinfecção. Por isso que e isso leva um pensamento bem mais complexo. Por exemplo, as pessoas que já foram infectadas precisam tomar vacina? Porque a gente precisa pensar nisso também, nessa possibilidade de reinfecção. São pensamentos que a gente tem que considerar. Até numa live, o Bolsonaro falou: quem já foi infectado não precisa tomar vacina e tal. Eu falei, calma lá. Não é Não bem fala assim. o que não sabe, né? Não é bem assim. Bem, não, você tá imunizado. Eu sou o primeiro. Por quê? Sai. Eu vou O que tomar uma de acontece- cada braço. Calma, para, você doutor. já teve, você tem que esperar quem não... Uma de cada tipo, uma de cada braço. Segura 5 anos aí. Quem já teve serão os últimos a tomar. Eu fiquei sabendo desse Aí, negócio. 2026. O que acontece é que algumas pessoas muitas pessoas, na verdade, que às vezes não mantêm um nível de proteção duradoura. Infelizmente. Então, cada organismo reage de um jeito. Infelizmente, sabe? E isso é um pouco natural, mas nesse vírus está acontecendo muita oscilação. Não dá pra saber, né? Pessoas que já foram infectadas e têm uma imunidade protetora mais longa, outras que já têm imunidade protetora muito curta. Mas não Então, E dentro disso já dá pra saber se vai ser anual ou por quanto tempo a gente vai ficar imunizado pós-vacinas ou ainda isso é impossível de saber? a gente não pode confirmar hoje exatamente falar, olha, a vacina vai proteger durante 1, 2, 3, 4 anos. Hoje dá é pra saber? impossível. Hoje ninguém pode fazer essa confirmação. Quando que vai saber, doutor? Com tempo. Então o cara precisa de toma tempo. vacina... Mas tem alguns requisitos, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde estipulou, discutindo com vários Cientistas, tá. cientistas e tal aqui. Uma vacina, ela tem que proteger no mínimo por 6 meses. No mínimo. No mínimo por 6 meses. Senão, o mundo vai virar um programa de vacinação, imagine. Começa a vacinar, imagine, se proteger só por 3 meses, ter que vacinar novamente. Uma Não faz fila que nunca sentido. acaba. Na verdade, inicialmente era que fosse 1 ano. Mas tem as pressões, FDA e tal. E aí, mínimo por 6 meses. Então, assim, essas vacinas, elas vão proteger no mínimo por 6 meses. Mas já tem estudos mostrando que a imunidade ela está sendo duradoura. Então, a ideia é que seja no mínimo por 1 ano. Mas o que vai garantir é o acompanhamento. Porque não tem jeito, né? A gente precisa do tempo. Aí vacinou, a gente E vai aí tem que acompanhando. esperar ver o que vai acontecer. Isso. Aí, de repente, com 1 ano, fala, olha, é protetora. Mantém isso daí. Aí de 2 1 ano, anos... os caras tomam. Aí, tipo, vai em 6, mais 2 meses, 3. Tá. Então, a gente vai acompanhar isso durante, no mínimo, 1 ano. E acompanha durante 5 Isso não anos. tem jeito. Isso tudo funciona assim, né? Todas as vacinas, elas são assim quando são testadas. A gente não garante... por exemplo, pode garantir, por 1 ano, certeza vai proteger. Mas como é que a gente vai garantir 2, 3 anos? Acompanhando as pessoas que foram vacinadas durante 2, 3, 4, 5 anos. Ou 10. Entende? O questionamento que já fizeram também, doutor, com relação ao tipo sanguíneo. Algumas pessoas falam, quem tem o tipo sanguíneo O é mais difícil de pegar do que o tipo A. Isso é verdade? É fake news? Olha, eu não conheço nenhum estudo sobre isso. Não, eu não conheço nenhum estudo sobre fake isso. news. Eu ouvi dizer, eu não sei se foi um médico que falou a respeito disso. Como Não diz- tem isso, então... Eu não conheço, pode Tá. ser que tenha, mas eu não conheço, eu não li sobre isso. Então, assim, é melhor eu não opinar se eu não tenho nenhum embasamento técnico. Pergunta? Eu tava de olho aqui na hashtag, não sei se perguntaram Eu isso. só Medo posso- de perguntar, nossa, já foi perguntado. Eu posso só fazer um adendo Eu só subi nesse 2 negócio minutos. aí? Tipo, desculpa, mas por um vírus que matou mais 180 mil pessoas só no Brasil, eu não acho que eles escolham tipo sanguíneo, não. assim. Então, não então é era... tão Bom, não sei, A né? pergunta que eu ia fazer é feick news ou não? Eu recebi prints
e eu não vi links da notícia falando que a da Pfizer, até perguntar naquele momento e a gente acabou indo para outro assunto, que a da Pfizer tava dando reação de boca torta nas pessoas. Confere ou é fake news, pelo amor de Deus, só Não, é fake news. É fake news, né? Se fosse uma coisa dessa, já estaria... Já tinha parado. Já tinha parado. Já tava em tudo que era jornal. Então, para você que recebeu isso Olha, tá também vendo? pelo WhatsApp, fake news. É que os caras... Ninguém de boca torta. Porque, sabe, nesse momento temos que tomar muito cuidado. O povo, infelizmente, uns 10 anos ou até um pouco de 15 anos pra cá, o povo, ele ficou ou é lado A ou é lado B. Ou é X ou é Z. Ou é o Palmeiras ou é o Corinthians. Sabe assim, doutor? Ou é Bolsonaro ou é Lula. Polarizou. Polarizou. Ou é de um lado ou do outro. Ou é esquerda ou é direita. Não tem mais aquele. Então, o cara, quando vem o presidente e fala de uma determinada vacina, o cara que é o da esquerda, ele fala que ele começa a jogar fake news, que tudo é uma porcaria, fala que a vacina vai dar é boca torta. Em vez do povo, nesse momento, que a gente precisaria de um ajudar o outro para eliminar uma coisa que está matando pessoas, eles ficam brigando entre eles. O próprio povo, como o senhor falou, doutor, ele vai de acordo com tudo isso daí. O povo não quer ter a solução. O povo não quer ter a solução, quer ter a razão. Porque ele tem um lado político, cara. Não é da razão nesse momento. É inadmissível isso, doutor. É impressionante o que está acontecendo. E aí eu te pergunto, quando você vai ao médico, o médico pede opinião pública pra ver como é que vai agir contigo? Não. Ele vai agir com embasamento técnico-científico que nós já passamos para eles. Por que você acha, por exemplo, quando o médico vai, olha, eu vou te dar essa injeção? Porque nós já fizemos testes. Porque ele vai abrir o seu corpo ali e tal, vai tirar aquele órgão, cortar naquele ponto. Porque a gente já testou em um monte de animal e já deu um monte de coisa errada até encontrar o certo e passa para ali. Olha, essa parte científica, médica, eu tenho todo o respeito pelo social, mas a gente não pede opinião pública para isso. A gente faz experimento até encontrar a melhor forma de agir. Se você pode ter todo o direito de achar que tal mulher é mais bonita, de escolher a pessoa que você vai votar, mas você não pode decidir o que nós vamos fazer, porque, olha... É brincadeira, né? Quando vocês vão para o hospital, vocês não... Não, peraí, doutor, que eu vou fazer um questionamento público aqui para saber a injeção que você vai me aplicar, ou para saber... Olha, tá com câncer, peraí que eu vou aqui abrir ao público para saber disso. Você vai fazer o que o médico vai fazer porque já teve 1 bilhão de experimento que deu suporte pro médico. Exatamente. Assim é na ciência. Não, desculpa, não é Isso aí. opinião pública. Ó, a gente volta daqui a pouquinho para conversar mais com o doutor Gustavo Cabral, esclarecendo mais dúvidas. Ele explica direitinho, o doutor é... o doutor vai lá e arregaça, velho. Explica, né? Na voz do povo. Já você não tem mais show esse ano, né, Não, Japa? só ano que vem. Só ano que vem? Então agora eu preciso de mais... Aquela piada foi fraca, parece. Desculpa dizer. Pô, eu não sei você como é não que entendeu. você... Eu juro por Deus que eu não consigo entender como você contando pra você, mas você riu. Você quebrou. Juro, não, juro. Eu tentei até entender. pegou O doutor o time. ficou olhando. Nós ficamos num clima meio de... Um olhando pra cara do outro falando, acabou? Tipo, quando o cara fala, acabou, palhaço, elimina essa porra dessa piada aí. Você tá louco, velho. Isso aqui Essa piada tá pior que o coronavírus, palhaço. A gente já tá vacinado com as piadas Deixa eu dele, também velho. aproveitar aí. Eu já tenho Jesus agora... voltou. É brincadeira, doutor. A partir do dia 25 de janeiro, eu tô lançando aí O que você tá lançando? já a minha fantasia. Eu já tenho para toda a campanha de fantasia de quê? 2021 do Zé Covid. Não tem o Zé Gotinha? Eu já lancei para ficar nos postos o Zé Covid. O Zé Gotinha não tava triste? Não, o Zé Gotinha tá assustado. O Zé Amordaçado. Gotinha, ele tá assustado com o Covid. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Essa é... O Zé Covid A ideia, eu preciso até bater palmas pra você. Já existe, já. Palmas pra você, Não palhaço. roubar minha ideia, não. Não, o Eu Zé bato Covid já palmas. existe desde de março. Qual? O quê? A fantasia? Não, o real. Ah, mas o Zé Covid... Mas eu Agora, vou fazer... O pra Zé ficar Covid é no- o Bolsonaro, pô. Ele é mesmo. Ele é o melhor amigo do coronavírus. É melhor, esse é o melhor que tem. Eu vou Agora, olha fazer aqui. pra ficar no posto. Ô, Preciso ganhar dinheiro. Agora eu vou falar com... Não, mas o Fantasiado, parecer, você foi genial. Andar na Porque praia. a sua... Vendendo queijo coalho A de Zé Covid. fantasia vai cair certinho em você, parece. Porque o vírus,
Ele é redondo. Ele é redondo. É. É só pôr umas coroazinhas em volta da tua barriga, vai ficar igual. Olha, calma. Essa não pegou muito boa, não, viu? Porque é cheio de pontinha, assim. É gordinho, cheio de ponta, assim. É só colocar nele. Coloca as pontinhas, fica igual. Doutor, fica na sua agora que eu vou dar uma piada. Duas formigas japonesas se encontraram. Certo. Aí Japonesas? Aí uma perguntou pra outra: oi, como você se chama? Ah, não. Calma, espera. Eu sei qual é que é o final disso aí. Não sabe. É. Não é. Oi, como você se não. chama? Aí a primeira formiga falou: Fu. Ah lá. É essa mesmo. Fu? O que é Fu? Fu de formiga. E você? Eu me chamo Ota. Ah lá. Putz, essa mesmo. Ota? Por que Ota? Porque meu nome é Otacílio Guimarães. Você não sabia dessa? Otacílio Guimarães era o nome da formiga. Não é que era a outra. Olha a cara do doutor. Obrigado. É muito essas coisas. Meu Deus do céu. Morde e assopra. Vibe 97. As novidades e sucessos da programação. Mixados todos os dias. Às 3 da tarde. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Fala, galera. Aqui é o Elinho, Hélio Leite Cosmo aí nas redes sociais. Quem quiser me seguir, vai ser um prazer. Tô toda sexta-feira no Morde e Assopra falando de música, né? Um programa incrível aí da Energia, com essa bancada de grandes amigos. E como eu falo sempre de música, hoje eu vim dividir uma experiência com vocês para falar do Charlie Brown Jr., que é uma banda que acho que a maioria das pessoas não sabe que eu comecei a trabalhar com música, mesmo sendo músico há muitos anos, eu comecei a trabalhar com música no mercado fonográfico em 1997, quando o Rick Bonadio me chamou para trabalhar na Virgin. A história que eu tenho com o Rick é muito grande, 25 anos que a gente trabalha junto. E a gente começou que eu era artista do Rick numa banda que chamava Lagoa 66. E o Charlie Brown era uma banda amiga nossa, o Tadeu Patola, que era o nosso guitarrista, produzia os meninos, já conhecia os meninos e tal. E eles abriram até bastante shows da gente, tal, uma história bem legal e bem interessante. O Chorão era um grande amigo, toda a banda até hoje a gente se conhece, lamentável até o que aconteceu, né? Mas eu queria dizer de um caso especificamente que aconteceu, que a gente tinha lançado o primeiro álbum do Charlie Brown pela Virgin, que tinha dado super certo, fez um baita de sucesso, e a gente estava preparando o segundo álbum. E o primeiro single era o Zóio de Lula, que era uma música que não tinha nada a ver com... Nada a ver não, né? Mas não era tão rock and roll como eram as cinco singles do primeiro álbum que a gente tinha trabalhado. O Zóio de Lula era um reggae, uma música longa até, radiofonicamente falando, era uma música longa e tal. E aí nós fizemos um single promocional, fomos fazer clipe e tal, falamos, vamos investir nessa música e tal. E aí eu levei um CD promocional, um CD single que só tinha essa música Zóio de Lula, que era promocional para levar para as rádios e tal, para uma casa noturna, que era o do Boê, lá de São Caetano. E tinha uma noite do rock, que era quinta-feira, que só tocava rock, e eu falei pro Marcelinho, meu grande amigo Marcelinho, falou, vamos testar essa música aqui do Zóio de Lula, do Charlie Brown e tal, na noite e tal. Aí ele ouviu a gente passando som e tal, antes de começar a noite, ele ouviu e falou, porra, meu, esquece, velho, perto do que era a banda, esse Zóio de Lula, essa música, né? Nem falava Zóio de Lula. Porra, acho que não vai virar, né? E aí a música virou um baita sucesso. Nós tocamos lá no meio da noite, uma van premiere, assim, só pra testar o público e tal, mas a galera ficou meio broxa mesmo, assim, no começo. Mas depois, com toda a mídia, né, toda a repercussão que a música teve, ela acabou fazendo um grande sucesso. E aí eu tiro uma lição muito interessante que dá pra gente colocar de uma maneira geral pra nossa vida, né? A gente sempre julga muito, né? A gente sempre tem essa
meio que essa, como eu poderia dizer, essa sabedoria de achar que é isso, que é aquilo, mas no fundo, a gente não sabe muito, né? A gente, de repente, tem que jogar pro mundo as coisas boas mesmo, as coisas que a gente acredita e ver o resultado que isso dá, né? Porque o caminho é Deus que manda, né? Tá bom, galera? Ah, e uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. Quem tiver histórias interessantes de felicidade, de superação, manda para mim no meu Instagram, Hélio Leite Cosmo. Eu queria dividir não só com os ouvintes da rádio, mas com todo mundo. Tá bom? Valeu, galera! Jingle bell, Oi, eu sou a Micaela Paim, sommelier de vinhos e especialista em bebidas. No boletim de hoje, eu vou falar sobre um dos temas mais pedidos desse final de ano. Qual a indicação de bebidas para as festas de final de ano? Bom, eu já quero começar quebrando um paradigma. Que tal receber os seus convidados com um drink? A clássica sangria corresponde muito bem a esse momento. Essa bebida feita à base de vinho tinto ou vinho branco, que leva pedaços de fruta e gelo, é extremamente refrescante e ideal para os dias quentes e o clima tropical brasileiro. Um drink que eu adoro é o Ponte Natalino, que leva vinho branco, rum branco, gin e espumante doce, e a receita é bem parecida com a sangria, porque também leva pedaços de fruta e gelo. Se colocar canela, fica perfeito para o clima de Natal. Já na harmonização de vinhos com a ceia de Natal, a indicação é: para pernil e chester, eu indico o vinho da uva Pinot Noir, ou também o Chianti italiano. Mas se a sua família vai para bacalhoada, um vinho perfeito é o vinho branco português da região dos vinhos verdes. E para fechar com chave de ouro na harmonização com vinhos, uma tacinha no final da refeição do vinho Jerez ou do vinho do Porto ou colheita tardia. Dá uma conferida dos boletins porque a gente já falou desses vinhos por aqui. Um coringa para Natal e Ano Novo são os espumantes. Existem vários tipos dessa bebida que agradam a qualquer paladar e não há bebida mais festiva do que essa. A dica é comprar um espumante brasileiro. O nosso país é referência mundial nesse estilo de bebida. Excelente preço-qualidade para todos. E para finalizar, não vou esquecer daqueles que não bebem álcool ou que nesse final de ano preferem não tomar nenhum alcoólico. Existem diversas opções de sucos, coquetéis de frutas, tônicas, chás e águas aromatizadas que pode manter o encanto da sua noite. E uma dica extra é que bebida é um excelente presente. Tá em dúvida em qual? Reveja os boletins que certamente você vai encontrar a bebida que mais se assemelha ao seu presenteado. Eu sou a Micaela Paim. Para saber mais sobre o meu novo lançamento, meu projeto de experiências para todo o Brasil, me siga nas mídias sociais. @Micaela Paim, Micaela com K e Paim com M de Maria no final. Até amanhã. Lunch Break, mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break, a energia que te move na hora do almoço. Energia 97.
Energia 97, a energia que te move, do Alipa, Break My Heart, aqui na programação da Energia 97. Teve também o Bob Sinclair, música também, Give a Little Love. E é o seguinte, e a produção do Adriano Pagani aqui no remix bem legal da Gabi, US2. Estamos com o doutor Gustavo Cabral, infectologista, cientista, imunologista. Corintiano. Não, aí se eu falar isso, é perigoso. Nascido lá em Crenguenhém, lá no sertão da Bahia. Eu não sei por que ser corintiano. Tinha que ser baiano ou Vitória. Porque lá a gente Bahia ou Vitória, cresce assistindo os mas jogos não era de São os jogos Paulo do e Rio Rio. que Rio Era passa São bastante. Paulo e Rio, Todo mundo era flamenguista. Tinha um tempo que era muito Rio, né? Depois mas assim, eu comecei a torcer naquela década de 90, então muita gente era São Paulino ou palmeirense. Cara, isso não é time de gente, cara. Vou Doutor, muito obrigado pela sua participação, doutor. Foi muito legal ter o senhor aqui. É Corinthians. É Corinthians. Eu vejo aí como é que tá Eu o tô time. vendo que o senhor tá altamente infectado. Doutor, o senhor não está bem hoje, doendo. doutor. Não tá bem. Aliás, o Corinthians está disputando tudo esse ano aqui. Controle remoto na mão. Ó, aqui, doutor, tem pergunta aqui. A gente tá descansando. Eu preciso dar umas chegamos pancadas, né? Esse papo de descansar, putz, eu já conheci isso aí na década de 80, mas agora eu tô conhecendo outro lado que é legal, eu tô gostando. Ó, vamos lá, tem perguntas aqui. Não, eu sou Verdão. Aqui, o WhatsApp, eu disputo 3 competições, não tenho só não tenho nenhuma. Vamos lá. Mas ó o outro Ziquenta aí, ó o Seca Pimenteiro aí. Ó o Seca Pimenteiro. Mas não importa, mas tamo lá. O carro do doutor tá no G4? Vacina. O carro do doutor tá no G4? Tá mais pro Z4. Tá disputando tudo, menos o Mundial. Tá mais pro Z4. Vamos ver de WhatsApp aqui, vamos lá. Vamos se atentar aqui ao negócio da vacina. Falou o Mundial, ele começou a dizer que Vamos vacina. Mundial nós somos o primeiro. O primeiro nunca ninguém esquece. Olá, bom dia. Aqui é a Sandra. Bom dia, pessoal da Energia. Bom dia, doutor. Então, antes, como era muito falatório, eu tinha medo. Medo, assim, receio de tomar vacina. Aliás, qualquer vacina, né? Mas eu gostaria muito de saber qual que é a possibilidade de tomar e de não tomar essa vacina. Estou bem de saúde, não tenho problema de saúde nenhum. Isso é uma dúvida recorrente, né, doutor? Exatamente. Olha, eu quero até repetir, olha. Depois da água potável e saneamento básico, a forma mais eficiente de proteção, assim, de prevenção de doença infecto-contagiosa é a vacina. A vacina, acho que o pecado dela é pelo grande sucesso que se tem historicamente. Tá? Então, assim, o uso de vacina, toda e qualquer vacina que for licenciada para uso humano, ela passou por uma bateria de rigores científicos, acadêmicos, que vai levar segurança para a sociedade. Então, assim, se e quando a Anvisa aprovar, eu confio demais na Anvisa, apesar da tentativa disso, daquilo, esse blá 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 todo, eu confio demais em nossa instituição. E não quer dizer que a gente não vá cobrar que tenha corpo técnico, vários, sem conflito de interesse. Nós vamos estar sempre em cima disso. E nós temos. Então, quando for aprovada, vamos tomar, porque só assim a gente consegue controlar o vírus. Esse é o único caminho da gente controlar a pandemia. Esse é o único caminho. Mas para que a gente tenha isso, a gente precisa da população estar junto conosco. Não adianta o mundo todo estar trabalhando para desenvolver 1, 2, 3 vacinas, se a pessoa simplesmente fala, eu não quero tomar porque A ou B falou. Pelo amor de Deus, isso é questão científica. Escuta pelo menos as pessoas que têm ali 10, 20 anos fazendo só aquilo da vida para levar algo seguro. Estuda sobre isso, né? Exatamente. As pessoas brincam comigo assim, desde quando você estuda vacina? Eu falei, cara, eu fiz 3 pós-doutorados só com vacina. Em Universidade de Oxford, fui para a Suíça, enfim. Só fazendo isso depois de ter um PhD em imunologia. Então, eu fui estudar vacina depois que ter um PhD. Isso faz com que eu seja melhor ou pior que ninguém? Não. Mas quer dizer que naquela área, o que eu faço, eu estou mais preparado para discutir do que as pessoas que não estudaram. Exatamente. Lógico, não tem dúvida. Então, por isso que a gente leva informação. Eu não vou consertar meu carro. Desculpa. Eu sou idiota para isso. Eu vou ter que chamar alguém que sabe fazer. Então, as pessoas têm sua especialidade, a gente procura escutar as pessoas que têm suas especialidades, entende? E até um respeito pelo profissional.
Então, assim, as vacinas, todas as vacinas licenciadas para uso humano, elas são seguras. Assim que nós tivermos as vacinas, elas podem vir de lá do Crenguenhém, lá no sertão da Bahia, onde eu nasci, que elas vão ser seguras. Claro, se vier de lá vai ser melhor ainda. Mas assim, e se for corintiano é melhor ainda também. Para, não volta, assim, não volta, as vacinas licenciadas para uso humano, elas são seguras e eficientes. É isso que você tem que falar. É isso que tem que falar. E Porque, vai olha, eu vou falar de Vai lá, futebol, Jegue. o senhor não manja nada, doutor. Desculpa dizer vai na sua cara. Corinthians. O senhor é muito... O senhor é sensato. Nota 10 de infectologista. Resumindo. Cientista, nota 10. Resumindo. Imunologista, nota 10. Jegue. Mas de futebol, doutor, o senhor não entende. É Vai, isso. Corinthians. Desse recado que o doutor falou, é isso que fica pra população. Não, mas, ó, sério. Saiu a vacina, toma a vacina. Toma a vacina. desgraçado. Não, porque eu É vi... isso. Não, mas é bom a gente frisar isso, né? Vamos falar de sério mesmo. É Porque isso. Tem que tomar. o doutor Gustavo Cabral, ele estudou, cara, anos e anos sobre esse troço de vacina. Se ele tá falando que saiu, se a Anvisa aprovar, você tem que tomar. Aliás, eu ia fazer uma pergunta pra você. Faça Você não a acha sua que parte. deveria ser obrigatório, doutor, pessoal, ou não? Esse é um Obrigatório, ponto você tem muito que ir lá e tomar a sensível. vacina. Esse é um ponto muito sensível. Já tem uma lista, por exemplo, BCG, entre aspas, tem uma lista que é obrigada a pessoa a tomar. Inclusive, por exemplo, para fazer concurso no Exército. Então, se você então. não tiver... Mas o momento que nós estamos agora é um momento muito sensível. Você acha que não pode, não é muitas ruim vezes- obrigar o cara a tomar? Muitas vezes é muito mais sábio, muito mais efetivo a gente trabalhar na educação. Entenda, a gente levar informação e falar, olha, esse é o caminho pra gente fazer. Claro que se você não tomar, provavelmente você vai ter algumas restrições como as outras coisas. Por exemplo, você não vai receber, não vai prestar um concurso, você não vai... Por quê? Não pode viajar? Tem algumas questões, exatamente, não vai poder ir ao cinema, não vai poder ter algumas Doutor, coisas. isso que você tá falando tá beirando a psicologia infantil. Não come esse giló. Não, a criança vai lá e come. Vai lá e tá come. beirando a psicologia infantil. Cara, mas não... Agora você fala, Mas olha o olha ponto mas que olha chegou, aqui, não, mas é pô. um Olha o ponto ponto muito... que chegou. Não é possível. É um ponto muito Isso é sensível ridículo. isso. Agora, assim, tem situações que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, esse programa de imunização deveria, por exemplo, que foi apresentado, já está incluso muito bem definido os programas de educação, sabe, de levar para a sociedade, informar, olha, a vacina é segura, a vacina é eficiente, nós temos a Anvisa, nós estamos trabalhando para aprovar. Isso já era para ter feito já há muito tempo. Então, assim, e é um trabalho que a gente vem tentando fazer. Mas se não tiver, por exemplo, o Ministério envolvido, não é tão eficiente assim. Na minha opinião, doutor, na boa, eu acho que a hora que sair a vacina, o povo brasileiro vai todo mundo correr para ser vacinado. Eu acho que isso é uma polêmica meio política também. O Exatamente, pessoal também é. fica com esse papinho, não vacina, não sei. Mas a hora que sair a vacina, o povo vai. Acho que tem. É o que Eu acho aconteceu que- em claro, todas as claro, vacinas. claro. E com essa não vai Esse ser negócio de diferente. obrigar, vai ser praticamente natural, doutor. Porque as empresas, você vai ver, as empresas falam, você tomou a vacina? Senão você não pode trabalhar na minha empresa. Essa Acabou. estratégia, Essa estratégia é funciona. maravilhosa, É. porque o cara tem que tomar. Por quê? Porque eu não posso deixar um cara que não tem a vacina infectar os meus outros funcionários. Exatamente. Você precisa se imunizar. Mas o argumento... Acabou. Mas o argumento Aí começa já a coisa a ir pro outro lado. Porque se não vai na educação, tem que ir na obrigação. Esse é um ponto muito interessante. Essas estratégias de obrigação são inteligentes. Por quê? A gente pode falar, mas eu tenho o meu direito de escolha. Ok, você fica em casa o tempo inteiro? Não, você vai ao mercado, você manda o filho para a escola, você vai ao parque, porque você quer sair, quer ter sua vida normal, mas não quer ter sua obrigação. É brincadeira. É engraçado isso, engraçado né? isso, Você né? fala, olha, tá bom, eu não quero me vacinar, um direito seu, tá, fica em casa. O que 24 horas por Porque dia. o cara, ele pode não ter nenhum efeito colateral nele. O vírus pode entrar nele, não acontecer porra nenhuma. Mas ele pode passar para uma pessoa que pode matar a outra pessoa. Deixa eu só... Me corrija se eu estiver Ele errado, passa a doutor. ser um cara Me corrija se eu que, estiver de certa errado. forma... Ele é um vetor. É um vetor. Ele vai levar o E vírus pra outro. só pra tentar explicar pro Tá Edinho, errado, Bernardo. Provavelmente eu vou estar, o doutor vai me ajudar a entender. O doutor estudou pra isso, você não. Na cabeça do ignorante funciona assim. Nossa. Se todo mundo tá vacinado, eu não preciso vacinar. Porém, vai ter uma galera que vai seguir essa linha de raciocínio que é o que ferra tudo. A vacina, ela não tem 100% de eficácia. Você corre o risco de passar o vírus e matar alguém que se vacinou. Uhum. Porque tá dentro dos 3%, 7% lá que
que não é imune porque... Da margem. Exatamente. Então você ainda corre o risco de ferrar quem se vacinou, não é essa que é a lógica? Ou uma pessoa, por exemplo, que fez um transplante, tá naquele período de risco, recuperação Imunidade e baixa. tal, a imunidade baixa, ele pode estar suscetível. E aí, bonito, ele pode ir ao mercado, passar por você, dar um bom dia, bom dia, e voltar para casa e sofrer um problema que pode causar a vida dele. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, a gente já busca o máximo de eficiência, mas tem aquele pequeno percentual que, por exemplo, que não vai ser eficiente, imagine 10, 15, 20%. Aquele grupo é o grupo que a gente vai dar uma atenção, por exemplo, se adoecer, o sistema de saúde está preparado para atender ele. Porque uma coisa é você atender aqueles 5%, outra coisa é você atender uma população gigante como essa, todo mundo indo para o hospital ao mesmo tempo. Se todo mundo se vacinar, vai ser mais difícil ainda esses 5% ser infectado. Porque a propagação do vírus vai ser muito menor. Todo mundo tomando Exato. vacina, Bernardo. Eu achei bonito esse final de ano que vai ter aqui na Paulista. Você ficou sabendo, Domênico? O quê? Vamos fazer um show aqui na Paulista de final da virada. Vai ser o Pablo Vittar e o Manuel Gomes da Caneta Azul, que é pra manter todo mundo em casa. Ninguém vem pra cá. Ninguém sai de casa pra assistir o show. Olha que vai a galera, É uma viu? estratégia boa. Olha que se colocar os dois é capaz de lotar essa porra. É capaz de lotar, velho. Bora se lotar. O povo musicalmente, né? Musicalmente tem um gosto. Aqui, ó. Tem um rapaz que mandou, quase pra concluir o programa, porque estamos chegando no final do programa. Não pode O Rodrigo Holanda mandou aqui que ele viu um Twitter, ele se deparou com um tweet abaixo aqui e disse qual que é a opinião do doutor sobre isso. Eu não vou nem falar o nome do cara que escreveu o Twitter, porque pra mim é um cretino. Ele diz o seguinte: a vacina tem eficácia comprovada? Se sim, escolho não me vacinar, expondo a risco só aqueles que não se vacinaram. Se não, prefiro não me vacinar à toa. Eu acabei de falar disso. Você acabou de responder e você é um puta de idiota. É um cretino. Eu acabei de explicar aqui. É um cretino. É um imbecil. E o pior... Não entendem isso. E pior, ainda escreve sem conexão uma coisa com a outra. Ele escreve, desconecta, vai e vem pra não falar nada. E a única coisa que tem sentido aí é que é um puta de um cretino. Puta de um Eu não imbecil, hein? entendi nada. Por isso que eu nem vou dar crédito pra esse trouxa. Quero dizer o seguinte, gente, olha, estamos chegando perto do final do programa. Mas antes aqui o livro do pessoal do Alegre Buffet, aqui do meu amigo Vitor Coelho, grande, ó, nessa caixa bonita aqui. Quem ganhou hoje, Bernardo Veloso e meus amigos, foi o Fernando Ramos Martins. Sorteado aqui, Fernando Ramos Martins. Passa aqui para pegar teu livro, tá bom? Na Avenida Paulista, 1439, no andar, em 5 dias úteis, você pega o seu livro, tá bom, Fernando? Doutor Gustavo Cabral, muito obrigado mais uma vez. Você sempre quando vem aqui, é um cara super esclarecedor. Você esclarece de uma forma que todo mundo consegue entender. Não é aqueles... Porque tem doutor linguagem que vem... popular, vem o né? doutor fala daquele jeito que os caras não conseguem entender direito, sabe? Você não, você vem aqui de uma forma que você esclarece, conversa, bate um papo, esclarece tudo. E, mais uma vez, quero agradecer em nome da Rádio Energia 97, doutor. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, porque a gente tem essa vantagem aqui da energia. Eu falando da gente, como que eu já sou parte da energia. É, mas ela enfim, faz parte, sim. Ter essa interação muito grande com o público. Então isso é uma oportunidade muito boa de chegar para as pessoas. Eu agradeço demais pelo convite, estou à disposição, pode chamar. Aliás, qualquer horário. eu tive uma ideia. Deixa eu dar uma informação. Tive uma ideia aqui, seu Bernardo. Você já vai falar já. O Sombra mandou aqui. Eu tive uma ideia. Pega o doutor, se ele não tiver com pressa, vai lá com o Johnny, grava takes rapidinho sobre esse negócio da vacina pra colocar no meio da programação do Morde a Sopra. É muito legal, é esclarecedor, vai dar conteúdo pra gente legal. Perguntas não respondidas. Você entendeu? É. Perguntas não respondidas. Vai lá com o doutor rapidinho, faz uns takezinhos rapidinho de pergunta. Ô Johnny, não é legal? É isso. Vai dar conteúdo lá, fio. Show de bola, vamos Certo? junto, vamos E junto. fica rolando Tá bom. no intervalo do programa no YouTube. Fala, o que o Sombra falou Sombra aí? falou que vai ser votada a obrigatoriedade da vacina Ah, é? pelo Supremo. Isso vai É. ser votado. E se for aprovada, não quer dizer que a polícia vai na sua casa e te obrigar a tomar a vacina. E aí vai pro lado que o doutor tava falando, que é aquela psicologia da história toda. Você pode ter restrição de pegar um avião, de viajar, de conseguir entrar em alguns lugares. É isso aí. Então, essa que é a parada quanto à Então tá bom. obrigatoriedade dessa palavra. Doutor que eu quase não Gustavo, consegui falar. é G Cabral.Miranda. Isso. Decorei, tá vendo? G Letrando. Cabral.Miranda. Miranda. Segue no Instagram o Letrando. doutor.
Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Muito obrigado. Valeu e é um prazer enorme, valeu. Boa, Valeu, doutor doutor. Gustavo Cabral, hoje participando. Cientista imunologista, participou com a gente. Muito obrigado. Valeu, Bernardo. Valeu, Japa. Obrigado, doutor. Valeu. Palhacinho. Amanhã tem mais. Evidentemente, vem aí o intervalo e depois o lunch break. Você que ouve a reprise do programa na sexta-feira. Depois do intervalo vem aí a edição Obrigado, do obrigado. Energia na Vé com Silvio Trouxe Ribeiro. vacina, doutor? Vacina, um abraço. Uma amostra tchau. grátis. Por palhaço. Por palhaço. Eu vou tomar. Cobrou na base. E assopra. Energia 97.